A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado! Excelente noite para você que está aí nos escutando a mais um episódio do Pause, o seu podcast sobre autocuidado e saúde emocional, onde o seu bem-estar é o nosso legado. E hoje, para não ser diferente, a gente cada vez, rapaz, o próximo convidado vai ser complicado, porque para superar o nível dessas convidadas de hoje difícil. É complicado. Vocês terem uma noção, já estavam uns 7 meses para trazer essas convidadas aqui. 7 meses. A agenda delas é muito complicadíssimo, né? E tivemos que trazer a galera à altura para poder conseguir te ajudar. Ajudar no seu negócio, ajudar na sua mente, ajudar na sua trajetória, na sua jornada. Para você entender que se elas conseguem, vocês também consegue. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Vieira, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, formado em PNL, CEO da Brainwise Solutions, junto aqui com o meu sócio que divide essa mesa maravilhosa comigo. Então, excelente noite para você que está chegando aí no podcast agora. Então, para pegar, isso é bom porque pega, né? A gente faz assim, ó, pause. Podcast sobre autocuidado e saúde emocional. E é isso que o Daniel falou, a gente está aqui para agregar, trazer cada vez mais conhecimento para a sua vida, para a sua realidade, para a sua rotina, né? E realmente a gente tem trazido pessoas aqui que têm compartilhado muita sabedoria de vida, de como lidar com as situações, né? A gente está vindo de um episódio com um casal sensacional e para a gente não perder o ritmo, hoje a gente vai ter um episódio que não tem um casal, mas tem dois casais, então espero que você vai ver já já. E para quem não me conhece, né? Fortificando ainda mais, meu nome é Augusto Dias, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, CEO da Brainwise Solutions, que eu não canso de fazer esse merchan, né? A Brainwise Solutions que está aí revolucionando o mercado de treinamento voltado para hábitos e desenvolvimento de inteligência emocional no ramo offshore, principalmente. E agora eu passo a palavra para o meu parceiro, porque ele vai apresentar essas duas pessoas maravilhosas. É uma responsabilidade, que eu né, quase pai? não conheço pouco. Você também conhece pouco. Um pouquinho, mas é uma responsabilidade apresentar essas duas mulheres empreendedoras, essas duas mulheres incríveis aqui do nosso lado, não só pela relação pessoal que a gente tem, obviamente. Então, fica complicado de apresentar, né? Como é que eu vou apresentar? Mas você consegue, isso eu confio. Mas uma das convidadas que estão aqui, além de ser minha esposa maravilhosa, é maquiadora, penteadista também, especializada em noivas e curso de automaquiagem. E a outra é uma parceira de vida que eu recebi através do meu sócio também. Ela é estudante de economia, olha isso, artista e empreendedora de home decor. A gente vai entender melhor o que é isso. Sejam muito bem-vindas, Ludmila Aurora e Mariana Matos. Muito obrigada. Vou até beber uma água depois dessa apresentação. Cara, sejam muito bem-vindas ao Pause, esse podcast. A gente vai trocar essa ideia sobre como que a mente de vocês funciona e tem funcionado para empreender, para sempre... A gente sabe que a gente tem altos e baixos também, mas como que vocês sempre se mantêm o máximo possível lá em cima para empreender. A gente sabe que empreender não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas primeiro, eu acho que para quem não conhece vocês ainda, seria um bom caminho começar para quem é Ludmila Aurora. Como que foi esse processo até você chegar a empreender? E você também, Mariana Matos. Começando por Ludmila Aurora. Vamos lá, eu vim de uma família empreendedora, então desde a infância eu cresci com esse estímulo. É muito doido eu falar isso, mas o meu pai me fazia ler Pai Primo, Pai Rico, Pai Pobre. Fazia eu ler O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, foi trazendo essas coisas ao longo da minha vida toda. Né? Eu ainda não tinha me encontrado. Né? Eu tentei empreender com outras coisas, mas não é
algo desconhecido para mim. Eu acho que é muito de momento também, muito nova, né? Mas é isso, basicamente é isso. Eu já vim com essa característica no meu DNA, então é isso. Foi só somando conforme o tempo, né? E olha como é que é a diferença, ou seja, desde criança foi sendo incutido em você essa ideia de não só de empreender, mas do como empreender, né? Porque são duas direções incríveis. Talvez seja até essa linha da economia também esteja sendo plantada, que hoje você continua regando, né, essa semente que foi plantada ali, lá atrás. Talvez. 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 A gente não sabe. O importante é que você tá leve e tá curtindo, mas você curte estudar economia? Traz uma visão diferente, né? Eu sempre achei que eu não fosse me dar bem com cálculo. E aí eu fiz gestão financeira, falei, opa, gostei. Fui pra contabilidade e falei, eu acho que eu quero mais, né, do que isso. Eu não gostei muito da grade. E economia eu gostei, achei interessante. Falei, vamos nesse pensamento aqui que enquanto fizer sentido, tá bom. Se não fizer mais sentido, eu paro e tá tudo certo também. Esse é o caminho, essa mente incrível. E você, Mariana Matos, como é que foi a sua trajetória para chegar a hoje a ser maquiadora, penteadista e tudo mais? Bom, eu não tive isso incentivado desde criança, assim como a Ludmilla, né? Eu aprendi e aprendo ao longo do processo, ao longo do caminho de trabalho. Chega um momento que a gente tem que escolher, né? A gente tem que escolher uma faculdade, a gente tem que escolher uma profissão e às vezes não é nem um momento que você está pronta para escolher. Então eu fiz uma escolha, então eu sou formada hoje em administração. Cheguei a trabalhar em algumas empresas, eu até brinco, eu falo que esse trabalho muito normal, ele não se encaixava para mim. Então foi importante esse período para eu ver que não era o que eu me identificava. Então não funciona para mim estar dentro de uma empresa, de um escritório, né? Eu sou o tipo de pessoa que faz florzinhas no fluxograma da empresa. Eu sou o terror dos chefes. Então, a partir disso eu fui entendendo como que funcionava para mim e tornando isso o mais agradável possível. E já conciliava, na época que eu trabalhava com empresa, já conciliava com a maquiagem. Maquiagem é algo que está presente na minha vida de muito tempo. Até postei esses dias uma foto pequenininha com um batom vermelho e, enfim, isso já mora dentro de mim há muito tempo. E aí eu fui só entendendo isso e deixando isso acontecer, deixando isso fluir, né? Independente de não, até nem por maldade, mas não ter sido incentivada a isso no começo, que eu acho que é normal, né? Acho que a visão da família, às vezes, é esse trabalho mais regrado, mais dentro do que é mais comum, né? Mas não me encaixava. Aí eu fui só entendendo, aceitando e aprendendo com o processo. Aprendendo com a viver. Ainda estou, na verdade. Realmente o aprendizado é constante. E para quem não sabe, né, acho que muita gente que vai estar assistindo aqui agora não vai saber dessa informação, mas eu conheço a Mari desde sempre, né? Não tem nem como mentir. Se eu falar alguma coisa que ele vai falar que nem isso não. E nossas mães são amigas de quando a gente estava na barriga, entendeu? Então, assim, é uma amizade de vida inteira. Sim. E é realmente incrível a gente poder ter esse encontro no podcast. Porque em determinado momento das nossas vidas, você foi para um lado, eu fui para o outro, e a gente ficou sem esse contato mais próximo durante muito tempo. E olha como é incrível, né? A gente é amigo de vida inteira, agora a gente tem a oportunidade de sentar na mesa de um podcast, trocar essa ideia. O Daniel também, a gente é parceiro, metade da nossa vida a gente já se conhece. A Mari a vida inteira, o Daniel metade da minha vida, aqui só tem gente boa. E o que você realmente falou é um processo que eu acho que acontece com 95% das pessoas. Eu também passei por isso, né? Aquela coisa de você tem que seguir esse caminho, se não seguir esse caminho não vai dar certo. Esses dias até aconteceu alguma coisa que foi só pra provar isso mesmo, né? Que a gente realmente vê os nossos pais, nossas figuras mais importantes de autoridade, falando pra gente seguir um caminho que eles seguiram e que eles enxergam que esse é o certo. Assim como a Ludmilla teve a família empreendedora que falou pra ela que esse caminho era o certo. E às vezes ela ia se encontrar no CLT e tá tudo certo, entendeu? Seria o processo contrário. Perfil, né? Identificação, né? Exato. E ela falou do lance de... Você começou a empreender tem quanto tempo? Começou a fazer maquiagem?
10 anos. 10 anos. 10 Mas anos. que eu lembro ela com 15 anos fazendo maquiagem da Avril Lavigne, eu lembro. Tá vendo? Faz parte de mim. Aí chega uma hora que você não consegue fugir, sabe? Aham. Então, você vai vendo que não vai funcionando de outra forma. Porque eu acho que a gente vem com um objetivo, né? Com uma missão de vida. Então, estar alinhado com isso faz com que as coisas fluam, que as coisas aconteçam de forma... E aí não acontecia pra mim nunca de outra forma, sabe? Uhum. E aí eu fui só deixando acontecer. Legal. Da forma que fluía melhor. Isso é muito incrível porque a gente vê uma diferença, porém uma igualdade muito grande entre a mentalidade de vocês duas, por exemplo. Porque a nossa história, obviamente, ela soma com o resultado do que a gente tem hoje, com a programação mental que a gente tem hoje. Então, por exemplo, Lúdia recebeu esse incentivo desde criança. Mariana já não, e foi aprendendo durante o caminho. Só que a união é que nós estamos aprendendo durante o caminho sempre. E eu acho que o mais incrível de igualdade e mentalidade que vocês têm é fazer aquilo que me faz bem. Fazer aquilo que eu acredito. Não do que os outros impõem para mim. Não do que pessoas de autoridade ou sociedade impõem para eu fazer. E isso é uma mentalidade... infelizmente, diferenciada, que não é todo mundo que tem. Eu falo infelizmente porque seria lindo a gente ter uma sociedade que tem essa certeza e decide, cara, eu não quero seguir CLT e não vou seguir. Eu quero seguir CLT e vou seguir. Mas a base disso é o processo de decisão. Então, quanto decididas vocês são em cima do propósito de vocês. E quando a gente está decidido no propósito da gente, as coisas ficam mais leves. Não é que não fica com mais problemas, ou que não tem problema, né? Porque tem 10 empreender... vezes mais problema. Não tem mais ninguém para resolver. Você vai botar culpa em quem, né? Tem hora que dá até vontade de falar, olha, tem nada com isso não, mas você tem tudo com isso sim, o tempo todo, em todas as áreas. Quando você... De fato. Isso pesa, né, cara? Porque esse é o outro lado de empreender, porque... E aí? Quem é exatamente isso? Quem que você bota a culpa? E aí, quando que você descansa? Uma das coisas que a gente comentou aqui quando a Vitória e o Álvaro estavam aqui foi sobre, por exemplo, ela quando quer tirar o dia de folga, ela tirava e ele vice-versa. Esse é o benefício, né, de ter, porque também não tem como ser só relação, né? Só trabalhar 24/7 aí o tempo inteiro, né? Mas como é que vocês, nesse processo de empreender, de decidir aquilo que quer... e aí eu quero entender também mais um pouquinho sobre esse home decor seu, que é uma coisa que eu entendo muito pouco, mas que faz total diferença para as coisas que a gente quer ter e quer fazer, porque a gente quer conectar a nossa casa, né? Home decor, eu acredito que seja decoração de casa. Se estiver errado, você me fala aí. É isso aí, porque às vezes é óbvio, mas não é, entendeu? Então, tira essa dúvida aí. É isso aí. Mas eu quero entender, ou seja, a nossa casa é um lugar que tem que ser o mais conectado com a gente, né? O mais que traga máximo de tranquilidade possível, que traga máximo da nossa própria personalidade, né? Porque você morar numa casa que não traz a sua personalidade, acredito que seja um pouco complicada. Por mais, não interessa o tamanho da sua casa, mas se você gosta de planta, bota planta. Se você gosta de tapete, bota tapete. Se você gosta de bambu, bota bambu. Não importa. O importante é a sua casa ter a sua personalidade. Né? A nossa casa é onde a gente vê quem realmente a gente é. Porque imagina você chega numa casa toda bagunçada. Quem é aquela pessoa? Imagina a bagunça que está dentro daquela pessoa. Então, eu acho que vai muito nesse sentido mesmo. E isso reflete quem nós somos, Com né? certeza. Como é que funciona essa parte do home decor? Como é que você consegue conectar com a personalidade da pessoa, assim? Como é que funciona o seu processo? Então, inicialmente a gente tem uma conversa, óbvio, né? O cliente, ele vê o meu trabalho e fala, bom, eu gostei do seu trabalho, eu gostei dessa peça que você fez, mas eu queria que tivesse a minha identidade, o meu jeito, para que eu olhe para aquela peça personalizada e saiba que mais ninguém vai ter aquela peça, eu tenho e pronto. Então a gente senta, conversa, alinha, existe um projeto, esse projeto é desenhado, é apresentado as cores que o cliente decidiu e aí ele aprova ou não e dessa forma a gente produz a peça. Corre o risco dele não gostar,
Mas é o que foi pedido e a gente entrega. É basicamente assim, não tem muito segredo pro artista, né? A gente deixa fluir a nossa criatividade dentro do briefing que o cliente passou pra gente. Eu acho que aí eu discordo. Eu discordo de você que como é que não tem segredo, porque esse processo criativo não é pra qualquer um. Inclusive, eu acabei de descobrir mais um segredo agora, que toda vez que eu tinha um problema, uma questão, eu tava indecisa com alguma coisa, minha mãe sempre falou assim, vai lá arrumar seu quarto, que vai resolver. Agora eu entendi, porque... Olha como é que é. Mas são coisas que a gente aprende na vida mesmo. Não é mãe tentando enfiar na nossa cabeça que a gente vai aprender. Não adianta. É a gente ter a vontade de aprender. É fazer sentido no final, né? A gente tem que sentir a dor. Não é pelo amor, e vai pela dor. Com você falando aí, eu entendi o porquê que quando arruma o quarto, né, arruma dentro da gente também, né? Acho parece besteira, mas não é o contrário. Quando Mas o reflexo é sempre interno para externo. Porque o seu quarto está bagunçado porque internamente está bagunçado. E não o contrário. Mas quando você faz o contrário também, não é uma via de mão dupla? Por exemplo, se o interno está bagunçado, automaticamente você expressa aquilo que você tem dentro de você, né? Uhum. Mas se mesmo que antes de você mudar o interno, você muda o resultado, aquilo não motiva você também a mudar o interno? A motivação existe. Aquilo não é uma via de mão dupla? Mas o gatilho não muda. O gatilho que continua deixando você desorganizado dentro não é o externo, é alguma coisa interna. Porque no final de tudo é sempre interno para externo. Sempre. Por isso que hoje o mundo, as pessoas estão extremamente imediatistas, ansiosas, depressivas, porque elas sempre estão tentando fazer o externo entrar no interno. Isso é impossível. É impossível. A única coisa externa que entra no interno é ar e comida. Mais nada. Então, pra gente criar essa organização, nesse caso dessa bagunça, primeiro você tem que mudar internamente. Mas o que seria mudar internamente nesse fato? Nesse caso? Imagina que a pessoa passou por vamos dizer, um adolescente. Adolescente que normalmente a gente sabe que adolescente é bom de deixar quarto desarrumado. Né? Ela está passando por um processo da vida dela onde ela está tendo um aumento de hormônio muito grande. Ela teve algumas decepções na escola. Ela teve alguns problemas com os pais. E aí, eventualmente, internamente, ela está um pouco confusa. Ela não sabe o caminho ainda que ela vai escolher. Ela está processando todas as informações, todos os hormônios, as emoções que estão acontecendo ali dentro. Né? O processo de arrumar o quarto, ele se dá importância a partir do momento que você entende o que está acontecendo dentro de você. Porque aí é uma coisa natural. Agora, quando você força uma arrumação de quarto, normalmente ela vai trazer um pico emocional muito grande, porque você vai fazer uma coisa que você não quer, normalmente. Se o quarto está bagunçado, e ele está sempre bagunçado, é porque você não quer arrumar o quarto. Isso é um fato. Agora, se você começa, você fala, não, minha mãe fala, vai arrumar o quarto, sei que lá. Naquele momento, acaba que vira um momento de reflexão. Porque você gera uma emoção, normalmente negativa, muito grande, e você tem aquele passo, você vai entender o que está acontecendo ali. Mas não que isso vai trazer a mudança interna. Entendi. Porque o meu raciocínio era fazer apesar de alguma forma, criar um entendimento, uma conexão de que aquilo precisa ser mudado internamente. Engraçado como um assunto vai gerando outro, né? A gente tá falando de coração. Mas eu ainda acho que não existe uma fórmula. Como se cada ser humano é de uma forma, ele vai sentir o que é melhor pra ele. Existe, assim, falando sobre esse tema, quando você tem muito conflito interno, por obviedade, isso vai atingir tudo à sua volta. Exato. Seu quarto, a sua alimentação, sua saúde, suas amizades, com quem você se envolve, o que você passa a consumir. Isso é um fato. Agora, como que é possível, quando eu faço alguma coisa externa, atinja o interno? É possível. Mas, assim, por quê? Porque é exatamente por conta disso, por conta da individualidade. Então, não necessariamente vai dar certo, mas é possível que dê. Por quê? Porque aquilo ali pode virar a sua chave. Então, assim,
qual é a probabilidade disso acontecer? Ela é grande? Ela é pequena? Eu não consigo nem mensurar. Individual. Porque existe a individualidade, saca? Então, é possível que você, quando você esteja arrumando o seu quarto, que já está bagunçado há meses, e por algum motivo externo você decidiu arrumar. Seja pela sua mãe, seja pela vergonha da cara que apareceu, ou seja por qualquer coisa. E ali, naquele momento, você fala assim, cara, arrumando ali as suas cuecas, as suas calcinhas, o seu negócio, você vê assim, cara, pô, por isso que não tem nada dando certo, cara. Nem as minhas cuecas tão arrumadas, nem as minhas meias tão arrumadas. Como é que eu quero que as minhas finanças estejam arrumadas? Mas isso é um momento de reflexão que, de novo, ela é muito individual. Não é todo mundo que vai ter, entendeu? Por que que pensamento. isso me tocou aqui com a fala da Esse é o Ludmilla, né? Porque o que eu penso a respeito disso? Que uma coisa vai levando a outra. Então, por exemplo, às vezes, aquela peça pode mudar algo na vida de alguém muito além do que aquela peça significa. Como? Por que o externo, na minha cabeça, motivava algo interno? Porque às vezes aquela pessoa não janta com o marido há muito tempo. E aí ela comprou uma peça que vai decorar a mesa dela. E aquilo vai criar nela uma motivação de fazer um bom jantar para arrumar a mesa. E aí aquilo leva uma melhora no relacionamento por causa da peça que ela comprou. Eu concordo. Então, foi nesse sentido, entende? O objetivo é esse. Por isso que quando ela falou, eu vinculei muito, porque isso acontece muito comigo também. Com o meu trabalho. Então, eu vinculei a fala da minha mãe, do tipo assim, quando você começa a ajeitar as coisas, aquilo vai levando a outra coisa, e aí você chega, em algum momento você chega em algo emocional que aquilo te traz, né? Porque uma peça nunca é só uma peça, uma maquiagem nunca é só uma maquiagem, né? Um delineado nunca é só um delineado. Então, acho que foi mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. Acaba que a gente, uma coisa vai... Isso é muito legal, porque você vê, você fez, independente do tipo de transformação que você faz na pessoa, o que tá implícito nela é o que vai florescer, de certa forma. Porque quando a pessoa tá com autoestima baixa, vamos dar um exemplo, você deve ter isso acontecer de vez em quando no seu espaço. E aí ela faz uma maquiagem com você e ela enxerga aquela maquiagem como um processo, um trabalho que transformou... Mas nesse caso, a ação veio primeiro do que eu... Entende? Exato, esse é o ponto. Por isso que eu perguntei se o contrário também não Mas esse é o ponto, Ela tem uma necessidade interna, que é a autoestima. Sim. A autoestima dela tá gritando. E aí, nesse ponto, porque quando você para analisar o processo, sempre a necessidade é interior, e aí a gente busca no exterior para tentar sanar isso. E aí, nesse caso, o que o interior dela tá falando? Cara, eu preciso de alguma coisa para me animar. Aí ela vai, faz uma maquiagem, sai de lá, maravilhinda, pronta para arrasar em qualquer lugar que ela for. Pronto, já elevou a autoestima dela, entendeu? Mas primeiro veio uma necessidade interna dela que falou. E não necessariamente você tem cliente que é só autoestima. Óbvio, tô dando só um exemplo. Tem gente que só quer ir pra festa arrumada. Sim. Ponto. Entendeu? No meu caso, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Eu até falei isso na live que eu fiz agora, pré-lançamento, né? Que no meu Assunto bom. A gente vai entrar nele daqui a pouco. Porque no meu caso, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de treinar. Eu tenho muita dificuldade de manter uma rotina de treino, de academia. Pra mim é muito difícil, é complicado pra mim. E aí eu assumo a ferramenta que pra mim é mais confortável, que eu conheço mais, que é a maquiagem, como uma ferramenta, como uma estratégia também. Então o que eu faço? Eu falo, pô, eu não quero treinar. Então às vezes que eu vou treinar, às vezes eu faço assim um delineadinho, porque aí a minha cabeça associa o seguinte. Então eu já fiz aquela atitude de fazer o delineado, de passar um protetor solar, né, de mudar ali o meu visual. E aí automaticamente a minha cabeça pensa assim, poxa, eu já perdi um tempo aqui fazendo isso, agora eu vou. E aí eu passo aí porque aquilo foi uma ferramenta para motivar a gente. Você já entendeu o seu gatilho, né? Exato. Então, Maneiro. Acho que funciona diferente. É igual o Ludmilla falou, né? Cada pessoa é uma... Não, eu também acho. Tem um processo diferente, né? Olha como é que isso pensa. E esse link que a Mariana fez foi muito bom, né? Não foi engraçado, foi muito bom. Porque eu acho que quando as coisas são muito boas, eu acho muito engraçado. Caraca, muito maneiro. Porque... E eu não tinha visto por isso, né? E tá tão claro que, cara, as peças que você faz realmente transformam vidas, cara. Porque... E não é pequeno, isso é muito grande, porque isso literalmente acontece. E muito, que a Mariana falou. É uma peça diferente, personalizada, que tá na sua mesa, que te motiva
a voltar ao seu relacionamento. Você se motiva a estar melhor, a entender que você merece o melhor que essa vida tem para dar. E aí todo o processo de amor próprio, de autodesenvolvimento começa por uma peça personalizada que ela fez com você, que decidiu. E não só de amor próprio, né? Às vezes você quer eternizar alguém que já se foi. E aí, nossa, eu gostava tanto, eu queria tanto lembrar dessa pessoa. Essas cores eram as cores favoritas dessa pessoa. Você consegue fazer alguma coisa pra mim, pra que eu olhe pra isso e lembre dessa pessoa? Consigo. E a gente entrega e a pessoa fica feliz. Então, a gente acredita que a transformação, ela é só de um jeito. Mas não, a gente transforma a vida das pessoas de todas as formas. Desde o momento que a gente acorda, a gente está transformando a vida de outra pessoa. Não importa o que você está fazendo, mas a gente está ali transformando a vida de alguém. E isso é muito incrível, porque isso é sobre legado, né? Todo o nosso legado de vida e nosso propósito de vida, ele vai estar ligado ao serviço, ao ato de servir a alguém, ao ato de ajudar essa pessoa, talvez a convergir o caminho que ela está seguindo, talvez não, mas o fato é o ato de servir, de somar positivamente na vida de alguém. Então, talvez para você que está aí com dificuldade de achar qual é o seu legado da sua vida, qual é o seu propósito de vida, pode ter certeza que ele vai estar ligado ao ato de servir. Aquilo que você faz soma e como que ele soma com a vida de alguém. Isso é muito poderoso, né? Porque isso deixa... isso vai trazendo um desenvolvimento pessoal pra gente muito grande. E atos de superação o tempo inteiro, porque a gente tem que continuar, a gente tem que ter uma constância de superação violenta e o tempo inteiro. E nisso é muito incrível, porque eu vi muito de pertinho a superação que Mari teve em relação ao pré-lançamento do curso, né? Porque lançar um curso online não é simples. E quando você foca menos ainda no recebimento do dinheiro, é mais difícil ainda. Que foi o caso de Mariana. Então, assim, como é que foi? E aí eu perguntando por todo mundo, porque eu tive a oportunidade e o privilégio de ver isso de perto, mas como é que foi esse processo de superação interno para você? Porque eu lembro que você falava que nunca tinha feito live, já meteu 3 lives. Gente, há um ano atrás, Mariana falava assim... Eu me tremo toda só de imaginar. E aí ela foi tremendo mesmo, mas foi. Foi 3 lives. Exatamente assim, tremendo. E se eu tiver que fazer agora, eu tô tremendo aqui também. Mas tá é fazer mas mesmo. Isso é bom, tremendo. significa que ele tá vivo. Estamos vivos, estamos aqui pra isso. E que também não é diferente de outras pessoas, né? Porque quando eu fiz a live, eu recebi muitas mensagens assim, nossa, Mari, eu queria muito estar conseguindo fazer isso, que maneiro que você tá conseguindo fazer. Porque às vezes a gente não fala dessas questões, né? Porque é difícil também, é difícil pra mim. É difícil pra mim ainda hoje fazer, sabe? Mesmo já tendo feito. Mas a fazer, mesmo sendo difícil. Eu acho que é isso. E, inclusive, muito obrigada, porque, pra quem não sabe, o Daniel segurava as plaquinhas pra mim, assim, ó, atrás da live, pra me ajudar a não esquecer o que eu precisava falar, a não perder o foco. Além disso, também ajudava a segurar a Dori, que tava querendo quebrar tudo, comigo esponjinha de maquiagem no mesmo processo. E além disso, também, exercícios que me ajudaram muito a lidar emocionalmente com aquela situação de estar ali de maneira exposta, né? Eu tinha muito receio de opinião, né? De você... da forma com que o outro estava recebendo o que eu estava falando. E medo do julgamento, medo do julgamento, né? Medo do julgamento, medo de respostas negativas em relação àquilo, né? E isso, durante muito tempo, me travou muito, né? Isso hoje não me trava por conta de muitos exercícios e ferramentas que hoje eu tenho um marido que trabalha com isso e me ajuda a superar essas questões, né? Que estão sendo superadas nesse processo. Eu tenho uma pergunta muito específica nisso. Uhum. Porque você falou assim, fazer mesmo sendo difícil. Sim. E aí você expôs alguns o que era difícil pra você, alguns pontos, que é o medo do julgamento e do processo. Só que tem muita gente que vai estar assistindo isso que passa pelo mesmo que você. E como que se faz, mesmo sendo difícil? O que você entendeu aí dentro? O que você viu o que a sua mente falou pra você
que estava te travando e por que ver isso transformou o seu processo? Eu entendi algo que eu já tinha ouvido antes, quando eu decidi trabalhar só com isso. Eu já tinha ouvido isso e estar alinhado com aquilo que você acredita faz com que você faça mesmo com medo. Porque o que eu entendi é que se eu não liberasse aquilo que eu vim para liberar, eu estava sendo egoísta. Uhum. Então, como que eu entendi isso, né? Tem uma frase de uma dançarina moderna que ela fala, Martha Graham, o nome dela, ela fala, existe uma vitalidade, e foi isso que me motivou, e é isso que me motiva a fazer, mesmo tremendo, mesmo gaguejando, mesmo com medo. Uhum. E ela falava mais ou menos assim, existe uma vitalidade, uma energia, uma força de vida que é transmitida através de ação por você. E como só existe um de você em todo o universo, se você não transmite, isso vai ser perdido e ninguém vai ter. E isso foi sua virada de chave? Foi, porque eu entendi que não fazer aquilo era egoísmo. Uhum. Né? Eu não estava transmitindo algo que eu poderia fazer bem a alguém naquele momento. Uhum. Então, quando eu tirei o foco de mim somente, né? E o foco de financeiro, de dar certo curso, e coloquei o foco no que aquilo poderia agregar à vida de alguém, eu entendi que não fazer seria um grande erro. Uhum. Né? Não, deixar que o meu medo, deixar que as minhas questões me privassem de entregar aquilo que eu vim no mundo para entregar, era muito egoísmo. Uhum. E aí é isso que me faz fazer o que eu faço. Isso é muito legal porque existe uma grande diferença entre o sábio e o intelectual. Porque o intelectual ele pode ser um sábio e o sábio ele pode ser um intelectual. A grande diferença é o egoísmo. O intelectual ele tem a mesma quantidade ou até mais quantidade de conhecimento que o sábio, mas ele é egoísta. Ele não passa o conhecimento, ele não entrega o conhecimento para as pessoas. E o sábio, ele estuda, aprende, testa as coisas só dele ali e ele é egoísta. O sábio é aquela pessoa que não só aprende com o outro, com o erro, com o acerto do outro, mas é a pessoa que o conhecimento que ela tem, independente da quantidade, ele dissemina. Então, é muito legal isso que você está falando. A gente enxerga bastante sobre isso no trabalho que a gente faz também, de ir nas empresas, de falar com as pessoas, de realmente entregar um pouco do que a gente tem para os outros, porque no final a gente se sente bem fazendo isso. Entendeu? Eu tenho certeza que quando você entendeu isso e que você começou a fazer, apesar do nervoso, do suador, no final você fala, caraca, eu tô fazendo realmente uma coisa que me fez bem, porque eu tô vendo que eu vou ajudar outras pessoas. Sim. E eu acho que muito importante que eu aprendi também é que a minha questão, né, como eu falei aqui, o que me travava era medo de julgamento, né? Era medo de fazer alguma coisa, aquilo não agradar, ou gerar um comentário negativo, não dormir com aquela informação, meu Deus, será que... E quando você tem essa troca, isso vira uma comunidade, isso vira um relacionamento, né? Então, hoje eu tenho ali um relacionamento com as pessoas que eu atendo, eu tenho um relacionamento com as pessoas que estão ali no Instagram. E como isso vira uma amizade, né? Quando algo assim acontece, eu não tenho a sensação de que eu tô sozinha. Perfeito. Então... O gatilho da comunidade. Isso é muito incrível porque, por exemplo, você que é bem grande na internet, cara, sair com ela ainda é, porque, cara, não tem uma vez que eu não saio, não tem um boteco que a gente É professora, vai. pô? É professora? Engraçado que... É vereadora, meu irmão. E Daniel é totalmente expansivo, né? Eu sou toda, sabe, mais reservada. Eu preciso não ser por conta do trabalho, né? Então acaba que ali na internet a gente bota a cara, mas eu sou mais tímida. O Daniel é muito expansivo, né? E acontece que a gente sai e todo mundo, Mari... Aí... Nossa, tem um lugar, Mari, mas só que assim, nos restaurantes, a mulher lá do outro canto do restaurante, Mari, não sei o que, ela já fechou o cliente com a menina, a gente comendo, ela, manda mensagem, não sei o que, barará, doideira. E assim, e aí a parte... porque quem se expõe na internet, claro que isso faz de forma seletiva, de forma estratégica e tudo mais, mas em algum momento, cara, inevitavelmente você já trabalha na internet há muito tempo, Sim. Né? Você já é bem grande aí no Instagram e tudo mais, aqui na cidade, em algum momento você viraliza, né? Assim como tem alguns vídeos seus que já viralizaram, né?
E como é que você... porque assim, é o medo do julgamento, se expondo estrategicamente na internet, até então é uma antagonia danada, e nesse processo você tem vídeos viralizados. Então, como é que você lida com essa parte do julgamento quando você tem vídeo viralizado que você teve? Sim. Alguns. Como é que você lida com isso? Ou como lidar com isso, no sentido de uma dica até para quem aqui está assistindo, para quem aqui está pensando em empreender e com esse medo do julgamento, eu não faço, pessoas vão me julgar e coisa e tal, não sei o que. E você que já chegou lá e a cada dia está chegando, qual é essa dica que você daria para quem está querendo começar agora, porém tem esse medo do julgamento assim como você? Hoje a internet ali é um portfólio, né? Então não tem muito para onde você correr. Você tem que estar ali, né? Não é mais uma questão de escolha. Então é o que te faz ser vista. Então, se hoje eu quero crescer no meu trabalho, eu tenho que crescer na internet. E quando eu cresço na internet, é inevitável que esse tipo de coisa aconteça. Então, o que eu percebo é, toda vez que tem um vídeo ou um assunto que tem muita quantidade de visualização, né? Quanto maior a amostragem de gente que eu tenho ali, maior é a quantidade de pessoas que discordam daquilo que eu falei. Não é fácil, ainda não é fácil lidar, acho que não é pra ninguém, né? Então, às vezes um comentário ou outro, de alguma característica física sua, ou de alguma coisa que você falou, que chegou em alguém de uma forma que não foi que você quis transmitir, entender que aquilo não pertence a você, que não foi aquilo que saiu de você, né? Aquilo foi a forma com que o outro está expressando, não é tranquilo. Você dorme às vezes pensando, caramba, será que eu fiz isso? Caramba, será que... Né? Aquilo mexe sim, né? A internet tem uma abrangência gigante que atinge ali questões positivas e negativas, né? Mas eu entendo hoje que é inevitável, se você quer crescer, saber lidar com isso. Então, quando eu comecei a entender que isso não era uma questão de escolha, eu tinha que lidar com isso, porque é assim que se cresce ali dentro, foi ficando mais fácil de eu levar. Não, isso vai acontecer. Então, se eu tenho ali 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, 100 mil pessoas vendo um vídeo, é inevitável que tenha muita gente que não concorde. E tá tudo bem. Porque às vezes não é pra concordar mesmo, porque não é aquele tipo de pessoa que você quer ali com você, né? E aí eu estou entendendo isso. É um processo, acho que é um caminho, é um processo pra todo mundo chegar nesse tipo de conclusão. E o julgamento, ele vem você fazendo ou não fazendo. Você não tem muita escolha. Lida com o julgamento. É isso, não tem escolha, sabe? Porque antes eu achava assim, não, mas não tem, é isso, vai ter alguém discordando. E realmente não se agrada gregos e troianos, né? É impossível você agradar todas as pessoas. E outra coisa, a gente é pessoa, né? A gente erra. Então vai ter algum momento ali que de fato eu posso falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que não é. E vou voltar atrás, e a hora que eu achar que tiver que corrigir, olha, gente, isso aqui, eu falei aqui, mas agora eu já penso diferente. Assim como a gente faz na vida, né? Só que na internet isso traz um holofote muito maior de julgamento do que na vida, né? Então você tem que estar muito bem mais preparado para lidar. Então é um preparo contínuo, eu acho. Acho que nunca ninguém está totalmente preparado. Acho que é um preparo contínuo. A internet tem uma capacidade de elevar a polêmica muito grande, porque aquilo vira... E engraçado, sabe o que eu percebi também? Que é outra coisa que eu tenho aprendido. Aquilo na tua cabeça é muito maior do que o que de fato é. Não, com certeza. Né? A gente sempre passa esse dado, né? 97% das suas preocupações nunca acontecem, cara. Nunca acontece, tem noção? Que é isso? É muita coisa, é muito esforço jogado fora, cara. Olha que loucura. Por isso que a gente só usa 10% do cérebro. Que a gente fica 97% do nosso tempo preocupado com coisa que não existe. O que nunca vai acontecer. Olha que doideira. Isso é muito doido, né? Quando a gente vê esse número, né? Por isso é importante a terapia, né? Pra gente sem dúvida aprender a domar a nossa mente e entender que existe uma consciência ali por trás, né? Terapia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que você tá mexendo dentro, cara, isso tá desenvolvendo de certa forma. Gente, que seja passear com um cachorro, que seja fazer qualquer coisa que te tire daquilo ali, do zero. Tem que sair do zero. Estoura ali um pouco a sua bolha, né? Aquela bolha que você tá sentindo. Sair da zona de conforto. Exato, porque olha como é que isso pesa na gente, né? Eu e Mariana, a gente troca muito essa ideia sobre o quanto é importante você sair da sua bolha. Ou seja, quebrar a sua rotina. Né? A PNL ensina a quebrar o seu padrão, quebrar o padrão que você tá. Isso serve para coisas pequenas, para coisas grandes,
para coisas de longo prazo, para coisas de curto prazo. Então, quanto quebrar o padrão, quanto quebrar um pouquinho, isso funciona muito para o processo criativo, por exemplo, né? Com certeza. Então, você está tendo um padrão ali daquele dia, você precisa ter um processo criativo, você precisa de uma criatividade violenta. Se você não quebrar aquele padrão, sair, ficar de cabeça para baixo, fazer um negócio que você não faz rotineiramente, a ideia não vem, ou vai vir menos inspirada. Então, assim, quebrar o padrão na vida é muito grande. E a gente, quando está numa rotina muito grande, né, de trabalho, aqui com o BWS e tudo mais, ela com toda a parte de curso online e de administração, cara, você ficou respondendo até tarde a galera, as dúvidas da galera responde um a um, as dúvidas que tá no curso e tudo mais. Só que tem uma hora que isso pesa, né? E a gente gosta de dar a nossa fugida. Inclusive, Casa do Homem do Campo, é nós aí na próxima semana, se Deus quiser, né? Que é um lugar, se você não conhece, cara, Casa do Homem do Campo, em Santa Maria Madalena, quer dar, sabe, esparecer fugir a cabeça, da rotina, né? Resgatar as suas energias, porque quando a gente se conecta com a natureza, a sua energia ela eleva, você está precisando, se a sua rotina está pesada, Casa do Homem do Campo é o lugar que eu recomendo. E tá saindo uma novidade que eu não posso falar muito não, mas eu vou falar só um piquititinho lá. No off. A gente no vai off. Só pra vocês que estão aí, hein? Então, não é uma coisa que vai estar lá sempre, mas a gente tá fechando uma parceria com o pessoal do Rio, que são artistas, e a gente vai começar a fazer uma imersão artística lá no sítio e para entrar em contato com a natureza e tem uma certa atividade, são várias atividades. E eu só falei um pouquinho, não vou falar muito não, daqui a pouquinho as pessoas responsáveis pelo evento vão estar passando mais informações e a gente vai fazer essa divulgação aqui. Maneiro, porque esse processo porque, por exemplo, isso é uma coisa diferente que se propõe a fazer, se conectado com a natureza, a maior fonte energética que a gente tem aqui na Terra, e quebrar, exatamente o que eu estou falando, quebrar o padrão, quebrar a sua rotina. Porque a gente, quando faz isso, tá doido. E você não precisa ser artista para ir. É. Né? Às vezes você só quer ter noção corporal mesmo. E aí você vai ali, se expressa, se entende. Serve muito de você desenha um cavalo com um palitinho. De autocuidado. Não precisa ser artista para ir. Você só precisa estar disposto. Exato. É disposto a... E isso é muito incrível, porque quando a gente está disposto a alguma coisa é quando a diferença na nossa vida começa a acontecer. Quando essa virada de chave começa a acontecer. Assim como a gente botou isso na nossa rotina de sair da rotina de vez em quando ali, sair de casa, ir para um lugar diferente, ir para um negócio diferente, não precisa ser longe, né? Pode ser perto, mas o quanto isso ajuda, né? No nosso processo criativo, nos nossos processos, nas nossas empresas, a gente volta muito mais revigorado e obviamente no relacionamento também, porque você não deixa esse lance de deixar entrar na rotina, isso não passa a não existir mais, porque é isso, está se preocupando em quebrar o padrão o tempo inteiro, né? E como esse processo criativo ele vai funcionando, porque quando eu vi a Mariana construindo o curso, cara, quem editou tudo foi ela. Ela editou e tudo, porra, é maneiro, porque tem umas partes, umas aulas, acho que é quando tá fazendo o esfumado, delineado também. Ele já sabe tudo, tá? Por quê? Não, assisti o curso todo. O que acontece? Eu tinha como estratégia fazer o seguinte, eu gravava as aulas e detalhe, eu tinha que gravar de madrugada, por quê? Porque eu tinha que me ver, eu precisava de um retorno do que estava sendo feito, né? Então eu precisava usar a televisão da sala para retornar a imagem para eu me ver. E nossa sala entra luz, tem uma janela gigante. Então eu gravava de noite, de madrugada, porque era onde não tinha interferência de luz natural para eu conseguir manipular a luz que eu precisava. E aí o meu critério era o seguinte, eu gravava as aulas, aí falava assim, amor, assiste. E aí ele assistia, como ele não entendia nada, agora ele já entende um pouquinho. Como ele não entendia nada, ele falava assim, tá, tudo bem, tá legal, eu entendi, mas o que é esfumado? Aí eu falava, putz, eu não expliquei o que é esfumado. Aí eu voltava, gravava de novo. Então, eu ia fazendo isso com uma didática. Ele é o melhor público para assistir nesse momento. Porque ele ia te perguntar tudo. Exatamente. E eu queria que estivesse de forma didática para quem não sabia nada. Então, eu trabalho com isso há 11 anos. Então, para mim, tem coisas que são muito óbvias que não são, sabe? E eu só conseguiria entender isso perguntando para alguém que não sabe. Então, eu fiz ele assistir tudo.
E tem vídeo que eu gravei 4, 5 vezes. Até ficar com tudo explicado do jeito que eu precisava. Aquele dia que a gente voltou da casa de vocês com os pincéis, Aham. ela pegou os pincéis e começou a me mostrar. E aí ela começou a falar que eu sei que eu falei, calma. É legal, né? Porque Eu não entendo nada que você tá falando. Calma. Aí ela foi e me explicou. Esse pequenininho aqui, você pode usar ele pra fazer delineado, você pode usar ele pra fazer não sei o que lá, e blá, blá. Aí o maior você vai esfumar. Eu falei, esfumar, o que que é? Aí explicou o que é. Então, é isso, né? Eu acho que isso vem do artista, cara. Eu acho que isso vem uma pegada de vocês, porque vocês são detalhistas. Sim. Sabe? Então vocês têm esse cuidado também, vocês vão desenvolvendo esse cuidado na hora de passar para as pessoas, né? E isso é muito importante. E porque o óbvio as pessoas não falam. Então Não, a tem gente que tá falar. acostumado muito com aquela coisa rápida ali, né? Do Instagram, do Reels, do TikTok. E a pessoa pega, faz e fala uns termos que eu entendo, porque eu trabalho com isso, mas sem pensar em quem nunca ouviu falar naquilo ali, né? Então você voltar e conseguir explicar o que na tua cabeça é óbvio, né? Passar um batom, todo mundo sabe passar um batom? Não, às vezes não. Então vamos voltar lá, vamos explicar como é que passa. Então foi esse entendimento que eu tive quando eu criei esse curso, né? Pra quem não tá entendendo dos pincéis, eu tenho a minha linha de pincéis. Top. São muito bons. Atestado. Atestado. E é incrível, mas assim, é só a linha de pincéis. Você chegou a... Bom, você não precisa que, além de tudo também, Ludmilla também foi maquiadora. É maquiadora. Sou maquiadora também. não atuante. Mas com o cuidado, que esse é o cuidado que ela teve com cada detalhe, até com as linhas de pincéis que ela tem um vídeo lá explicando, tipo, quem compra o pincel, vou comprar o pincel, não Isso sei, é muito cara, importante. você vai abrir a caixinha, vai ter um QR Code, é muito, muito incrível isso, vai ter um QR Code, você vai escanear, vai ter um vídeo Pra cada um. particular para você entender cada pincel, porque Maneiro. cada pincel, esse aqui tem a seda mais aberta, esse aqui tem a seda mais Na achatada. própria Maneiro. embalagem também tem Isso é a cuidado, numeração sabe? deles Legal. e Isso é humildade, É. né? Você se diminuir pra fazer com que o outro te entenda, né? De Maneiro. certa forma. E eu testei também, né? Então eu fiquei com esses pincéis aí uns 6 meses trabalhando, testando, lavando, usando de novo, pra ver se ia sair cerda, se ia sair... Então acho que é o mínimo, eu acho. Que Maneiro. tem que ser Esse feito. lance do curso, eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos online também, em que existe um módulo inicial, dentro do curso inteiro que você vai fazer, existe um módulo inicial. Aí eu lembro que tiveram alguns cursos que o cara falava assim, se você já conhece sobre isso, comece no módulo 2. Aí eu falei, interessante. Me poupou, tipo, Sim. 3 horas de curso. Aí eu já fui pro próximo, aí ele ainda falava assim, e se você não está familiarizado a tal termo, volta lá no módulo 1, na aula 4, que você vai entender melhor. Sim. Eu falei, caraca, isso pra mim é genial. Porque Isso é uma ele estruturação. fala pra todo mundo. Sim. Entendeu? E a pessoa que já sabe não vai assistir o mesmo vídeo da que não sabe porque vai estar explicando a mesma coisa que ela já viu 1000 vezes. É a diferença do muito- sábio e do intelectual. Exato. Isso é muito bom, cara. Isso é Perfeito. muito O legal. tempo hoje é uma coisa que é sagrada, né? Ah, então é, eu pensei nisso também quando eu construí, porque o que eu pensei? Eu falei, cara, como é que eu vou botar aqui um vídeo, uma aula de 1 hora de maquiagem, né? Pra quem às vezes não entende sobre aquilo. Quando ela chegar no meio da aula, já não vai lembrar mais o que eu falei no começo. Então eu preciso que seja dinâmico. Então, eu estruturei pensando a pessoa poder botar o celular, o notebook ali do lado do espelho e fazer junto comigo. Então, são aulas rápidas e objetivas, né? Para que aquilo funcione de maneira dinâmica, para que ela consiga, eu tenho uma festa daqui a 2 horas, eu vou sentar ali, em 30 minutos eu vou conseguir fazer. Então, eu vou escolher aquela aula ali direcionada para aquilo, me coloca do lado dela. Então, eu queria muito que as pessoas tivessem a sensação de que eu estava ali junto, sabe? Direcionando. E por isso são aulas dinâmicas, são aulas rápidas. Então, Legal. você consegue botar ali do lado e fazer de maneira rápida. Entendi. Você já lançou há pouco tempo isso, né? Mas nesse pouco tempo que lançou, já teve alguém que já chegou a falar alguma coisa do curso? Já, Tipo, não, as aulas estão mais compridas, sei lá, algum feedback assim. já isso é tão gostoso. Acho que isso é a melhor parte, é eu poder ouvir as pessoas falando, né? E poder enxergar, acho que mais do que isso, poder enxergar que você mentalizou de transmitir foi transmitido. E é legal que o feedback às vezes vem até um retorno que às vezes não é nem o que você pensou, mas chegou
de alguma forma, né? Você transmitiu aquilo de alguma forma. E sim, já tive feedbacks muito bons das pessoas falando que já fizeram, né? Conseguiram fazer coisas que não estavam conseguindo fazer, que aquilo mudou o emocional, que ela se sentiu melhor, que ela se sentiu mais bonita, que ela se sentiu... Porque a maquiagem, na minha visão, né? Não é um que se não faço, não sou, né? Não é tipo, se eu não fizer, eu não sou bonita, ou se eu não fizer, eu não sou interessante, não. Na minha cabeça se eu faço, eu sou mais. Eu intensifico aquilo que eu já tenho. É assim que eu acredito com o que eu faço ali. Então, ouvir isso dessa forma, que é o que eu quis transmitir, olha, Mari, eu me senti tão bem, me deu vontade até de tomar um drink e sair com uma amiga. Então, olha, eu nunca tinha conseguido fazer isso aqui desse jeito, dessa forma. E esse feedback do tempo também foi interessante, porque aí eu tinha muita preocupação, né? Eu com minhas questões de julgamento, ou de achar que, né, eu falava, poxa, mas minhas aulas são rápidas, será que as pessoas vão achar ruim isso, do fato das aulas serem mais rapidinhas? Então eu tenho aulas ali de 40 minutos, mas eu tenho aula também de 15 minutos. Então, será que isso vai ser ruim? Será que como que as pessoas vão encarar isso, né? E aí eu tive um feedback muito bom em relação a isso. Mari, que bom, porque eu conseguia estar amamentando meu filho, conseguia assistir sua aula sem precisar parar o que estava fazendo, sem que aquilo ficasse cansativo para mim. Então, acho que funcionou o jeito que eu pensei e isso é muito gratificante, é muito bom. Legal. O feedback é muito bom, né, cara? Nossa, normalmente quando... A gente não é nada sem feedback, gente. Tem feedback. Exato. Isso aí, Ludmila, eu tenho uma pergunta pra você, porque hoje você tá empreendendo nessa parte de home decor, mas você já tentou, já testou, já fez outros movimentos empreendedores antes. Conta pra gente como é que foi essa caminhada até onde você chegou hoje aí. Uma loucura, né? Porque já fiz de tudo um pouco na minha vida, desde babá ao financeiro de uma empresa. Então, assim, eu acho que eu consegui agregar bem tudo isso. Já empreendi como maquiadora, já tive meu ateliê de maquiagem lá no Mato Grosso. Infelizmente não deu certo, talvez pela cabeça que eu tinha. E a gente acaba culpando muito o outro, né? A gente eu pelo menos colocava a culpa no outro de as pessoas não valorizam o meu trabalho, as pessoas querem colocar preço no meu trabalho, isso não existe e tal. Mas na verdade não era pra mim mesmo, e tá tudo bem, né? Também já vendi cookie. Então, assim, a gente... Que na moral, saudades desses cookies. ele foi minha cobaia por um Nossa. tempo. Pensa numa cobaia feliz que eu era, cara. Aliás, Pelo acho que isso aí amor pode de ter... Deus. Tem algum sentimento ruim relacionado a essa parte de vender cookies, que era? Nem um pouco. Então acho que a gente pode rever isso no Faço muito prazer. Rapaz, eu ela gosto fez de um fazer. ontem de... Sem Só que é todo farinha. fit. Sem farinha. Rapaz do céu. Todo esse Cafezinho lá em momento casa agora, sai inclusive. quando mesmo? Ó, a gente pode sair daqui agora. Pô, podia ter trazido pra cá, né? Deu Deu mole. longe lá. Não é que deu mole, isso aí é uma entrada pro próximo. Rapaz, bom pra caramba. Não, ela manda bem zaço. Eu gosto de cozinhar. Acho que faz parte... Coisa manual, eu tenho muita facilidade, né? Tanto que maquiagem, cookie, né? Eu não sou muito lógica, talvez. Eu sou mais... Expressiva, né? Criativa, né? Exatamente. E eu lembro também que você já chegou a fazer algumas coisas com... Eu não sei o nome, vocês me perdoem, porque eu sou ruim. Tudo de bem. arte. Mas aquelas decorações que você fez com não é barbante, é... Macramê. Cheguei a fazer macramê pra minha casa. Era o que aquilo? É linha de... É um barbante, né? Diferente que usa. Então não falei errado, tá vendo? Não me julguem. Não tá errado, não. É por aí. Cheguei a fazer, mas é muito do it yourself, né? Pra você mesmo, não é pros outros. Eu acho que isso já fazia parte de mim. Né? Na minha infância eu fui estimulada a ter essa criatividade. Eu fiz curso de dança, né? Expressão corporal, pintura em tela. Então não era muito difícil. E é isso. Qual foi sua pergunta? Me perdi. Não, era essa, porque de qualquer forma, o que eu consigo ver de lógico nesse caminho, que você fala que, que você não é lógica, mas existe uma lógica no seu caminho, que tudo que você empreendeu, você trabalhou o seu manual. Exato. Né? Tudo. Toda essa parte, porque a gente é empreendedor, mas a gente não faz nada manual, e se sair, meu amigo, é feio.
Instalar a tomada. Só tomada, só coisa Chave assim. de fenda, tem que ter a ferramenta. Mas, e a questão, que eu acho que essa pergunta serve pra você, lá também, porque hoje você já tem a coisa muito mais intuitiva, prática, porque você já fez muito, mas eu não sei, isso eu quero saber, se lá no início você também precisava de um processo de inspiração criativa. Como é que é isso? Vocês fazem, não fazem? Como é que funciona isso? Como é que vocês criam isso? Caramba, o processo é mais de você ver mesmo o outro fazer, né? Pelo menos no meu caso, a gente aprende com outros artistas. Eu não preciso fazer a obra dele exatamente como ele faz. Mas você pega ali e fala, nossa, isso aqui me serviu de inspiração. Que bom que tem essa pessoa fazendo isso, porque pra mim já serviu. Legal. Eu acredito que pra Mariana também foi um pouco disso. Tem muita gente muita gente na internet que faz maquiagem, por exemplo, e eu acho que foi assim que foi pra ela, porque pra mim também foi assim. A gente vê as pessoas fazendo e fala, caramba, que legal que é isso é prazeroso. Como é arte, né? Como é expressão, tanto a minha quanto a da Lud, é uma questão, sim, de você ter a quem se inspirar, né? E é uma inspiração, pelo menos pra mim, que é muito mais do que o objeto em questão. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que eu admiro, que eu me inspiro, mas ela precisa estar alinhada com quem ela é também, com quem aquela pessoa é, com quem aquela pessoa tem valores que se agregam aos meus, sabe? E a arte por si só, a maquiagem, no meu caso, por si só, tem que ser coerente com o que eu gosto. Então, quando eu faço algo hoje, alguém, aquilo basta por si só. Então, aquela arte basta. Antes de chegar em alguém, aquilo já se bastou. Então, eu olho e falo, nossa, é isso que eu acredito. E aí, depois eu faço aquilo em alguém. Mas para eu ter essa sensação de é isso que eu acredito, é mais do que a maquiagem. É aquela pessoa com quem eu me inspiro também me inspirar num senso total, né? Num valor comum. Então, eu já deixei de seguir, de me inspirar em pessoas que tiveram opiniões que não são opiniões que eu concordo, que eu tenho como padrão de vida. Então, isso se reflete na arte, porque é a energia que a gente coloca naquilo. Interessante. Então, a inspiração, eu acredito muito nisso, mas uma inspiração mais do que artística, mas também em conjunto de valores, sabe? Perfeito. Porque aquele resultado final, pra mim, tem que estar inteiramente confortável. Tem que fazer sentido pra você, né? Você exatamente. também não pode estar com uma pessoa com um posicionamento completamente divergente do seu e você aceitar que aquilo vai ser a sua realidade. Porque entra em conflito, né? E porque ela transmite, né? Aquela energia entra no que ela tá fazendo ali. Então, se aquilo não tá de acordo com o que eu acredito, por que eu vou emanar aquela energia como inspiração pro que eu tô fazendo, Pô, né? é que nem o Nimai, por exemplo. Né? É o que nem o Nimai faz. Vou até abrir aqui, pra quem não sabe, Nimai é um ourives. O cara que fez a nossa aliança, minha de Mariana, inclusive, que é só o mapa mundi completando maneiraço. o dela. E é um cara que ele se importa de desenvolver pô, chamar de produto aquele é até sacanagem. Aquela arte que ele faz também, porque aquilo é lindo, as coisas que ele faz são lindas. E aí é isso, né? Além disso, do que ele já se preocupa com o que ele segue, porque ele é um cara que segue dentro de um caminho da espiritualidade, os pais dele são hinduístas, então ele acredita, ele busca. Ele foi entender o porquê das pedras, ele foi entender o porquê do procedimento, como lidar com aquilo que ele está procedendo, né? Porque tem essa troca energética e tudo mais. E ele é um cara que eu tenho certeza que vocês dois hoje, e nós dois também, a gente confia de olho fechado de pegar qualquer coisa nossa e fazer, porque a gente sabe que ele vai estar transmitindo uma energia sensacional. Mas qualquer parada mesmo só faço com demais, velho. Tá tudo bem também a pessoa que só quer comprar uma peça e não quer entender nada desse processo. Só que não vibra na mesma energia que ele, entende? Perfeito. Então acho que é isso. Pra você ter uma noção, tem um amigo meu que vai casar daqui a pouco tempo. Quer dizer, ele foi pra Noronha pra pedir ela em casamento e coisa e tal, não sei o quê. E aí ele viu o nosso vídeo que a gente fez, tanto das alianças, que a gente pegou lá o processo, né, do ateliê lá no Nimai e tudo mais. Aí ele viu esse nosso vídeo e ele mandou, irmão, deixa eu te falar, cara, a aliança que você ficou um espetáculo e coisa e tal, não sei o que lá. Pô, o cara é de confiança, esse cara aí, coisa e tal.
Falei, irmão, fecha o olho e vai, irmão. Se Aí tem não alguém que deu. é. Aí eu mandei essa mensagem, falei pra caramba, falei, cara, Nimai é espetacular, ele vai entender qual é a sua história, qual a história do casal, para que isso seja transmitido, no caso dele, na aliança de vocês, e parará, vai ter energia no lugar, É muito bacana e coisa isso. e tal. E falei pra caramba, mandei um áudio. Aí, sei lá, 3 horas depois ele vai e me manda o áudio. Irmão, eu nem ouvi esse áudio. Tô ouvindo esse áudio agora, mas já fechei com o cara, já tinha fechado com o cara. O cara é Pô, maneiro, sensacional. nem sabia disso. Fui chamado pra trocar uma ideia. Ele chamou ele pra trocar uma ideia, lá em Búzios. Ele falou, irmão, tava trocando ideia com um cara, eu ouvi que você tinha falado que ele era de confiança lá e coisa e tal, mas não tinha escutado esse áudio. Só que eu já tinha fechado, porque, cara, o cara é sensacional de trocar ideia, o cara me entendeu. Eu dei uma missão pra ele lá, que ele tinha um período curto ali pra terminar antes de viajar. E Nimai conseguiu, né? O cara é brabo demais. E aí fechou a aliança lá com ele, coisa e tal. É diferente. O Nimai, a segmentação do público, ele segmenta o público muito fácil. Sim. Tá ligado? Tipo, ele é empreendedor nato, sem saber que ele é empreendedor, mas ele segmenta o público muito fácil. Mas Porque, né, eu acho isso legal, porque esse é o posicionamento dele, eu nem sei nem se ele sabe sobre isso. É mais ou Saca? menos. Não sei nem se ele tem não, curso porque de quando venda sobre isso, saca? Não, porque quando Entendeu? a gente foi fazer o vídeo pra ele lá, né, do ateliê, do processo da aliança e tudo mais, coisa e tal, ele, pô, ficou, cara, obrigado, gente, obrigado, coisa e tal. E ele, pô, sensacional, a gente faz isso, obviamente, fez de graça. Porque o cara é sensacional, as pessoas têm que saber do trabalho, mais pessoas têm que saber do trabalho dele. E ele decidiu até, cara, realmente, mais pessoas têm que saber desse trabalho. eu acho que a chave desse Isso é muito assunto maneiro. todo é entender que, do mesmo jeito que a gente se identifica com a pessoa do Nimai e por isso contratou o serviço dele, então é porque o serviço dele é bom, mas é também porque tem uma identificação com a pessoa, né? E do mesmo jeito acontece de pessoas não terem essa identificação. Claro. Então, assim como o nosso amigo entrou e falou, poxa, é isso que eu quero, poderia ter falado, né, não gostei muito dessa vibe não. Eu quero entrar na loja, comprar e tá tudo bem. Eu acho que isso, pessoal. entender isso e falar que eu tô ouvindo o que eu tô falando porque isso serve pra mim, tá tudo bem se alguém ali entender que não é isso que, tipo, não é a minha linha de abordagem que serve pra ela, né? Mas o que pra mim faz diferença é o seguinte, quando eu tô ali, eu tô nos momentos mais importantes na vida de alguém. Então eu tô num casamento, eu tô num batizado, eu tô no aniversário de um filho. Então hoje eu entendo que a pessoa que me contrata, ela me contrata porque eu sou boa no meu serviço, sou boa no que eu faço, mas e tem um peso muito grande ela me contratar porque ela confia em mim, como pessoa. Porque eu tô numa situação, num momento, onde quase ninguém tá ali ela, a mãe dela, no casamento dela. Então, mais do que confiar no meu serviço, eu entendo que ela tem que confiar em mim como pessoa. E isso é uma via de ambos os lados. Então, quando eu falo que quando eu me inspiro em alguém, pra estar ali, eu me inspiro no trabalho, mas eu me inspiro também na pessoa. E quando essa pessoa tem uma atitude que vai de encontro a valores que eu tenho pessoais, aquilo não serve pra mim, e aí não servir pra mim não é ir lá massacrar a pessoa. Não. Né? Que é o que Isso acontece é muitas vezes na ignorância. internet, né? É só você entender que, olha, isso daqui vai pertencer a outra pessoa, isso não é pra mim. Tá tudo bem. Né? E aí eu acho que é trabalhando esse raciocínio, né? E essa conexão que você tem com a pessoa, que vai estar lá no seu espaço, você tem uma anamnese, você tem uma conversa, como é que funciona isso? Isso pra mim é fundamental. Então, quando a pessoa chega lá pra eu atender, né? Quando é noiva, inclusive, tem uma prévia. Então, a gente tem uma conversa anterior. Às vezes ela vai com a mãe, às vezes ela vai sozinha. E aí existe um diálogo onde ela passa pra mim o que ela pensou pro grande dia dela, quais são as cores que ela vai usar, como que ela conheceu o noivo. E em cima disso eu consigo direcionar o que eu faço, né? Maneiro. Até porque, por exemplo, o jeito que a pessoa, maquiagem, roupa, cabelo, é expressão. É como você quer se expressar pro mundo, né? Então, se eu tenho ali uma pessoa que às vezes é extremamente tímida, chega de cabeça baixa, eu posso botar o melhor batom vermelho da Dior, que se ela tiver vergonha daquilo, então ela precisa sustentar aquela escolha. Senão é difícil o meu trabalho. Então, quando eu entendo quem aquela pessoa é e o que ela quer transmitir, fica fácil eu botar no rosto. Porque eu sei que aquele tipo de cor, aquele tipo de técnica vai transmitir aquela mensagem que ela quer passar. Então, isso pra mim hoje faz uma diferença grande, porque faz com que eu não perca tempo. E aí eu não perco tempo com aquilo porque eu tenho, anteriormente eu tenho um diálogo, tenho uma conversa, tem alguma coisa que você não goste, que você se sinta desconfortável.
Às vezes ela não sabe falar o que é tecnicamente, mas ela fala, olha, eu me sinto desconfortável se eu estiver chamando muita atenção. Aham, perfeito. Ela não necessariamente precisa falar, eu me sinto desconfortável se eu tiver uma sombra azul. Uhum. Né? Ou se eu tiver um delineado gráfico, às vezes ela não sabe aquele termo técnico, mas ela sabe me dizer qual é a sensação que ela não quer passar. Legal. E aí eu só traduzo aquilo pro que eu tô fazendo. Criar mais ou empatia, menos né? assim. Você cria empatia com a pessoa, né? E a pessoa também se entrega mais ao processo, né? Sim. Ela não vai muito contra o que você tá fazendo mas ali, aí né? entra naquela coisa de confiança, né? É. Tanto que eu não deixo espelho. A pessoa não se vê no processo. Ah, ela é? só se vê no final. Porque isso pra mim é extremamente desconfortável. Porque eu sei o que eu tô fazendo ali. Só que o processo até processo chegar é feio. Porque tá de um jeito, tá do outro. Eu aqui Do nada toda tá igual o delicada. Patatá. Aí a mulher tá vendo e falou, isso aqui não vai Aí no dar final sai certo. a Angelina Jolie, né? Mas botar um espelho na frente é sinal de que eu tenho que ficar me justificando. Então eu tenho que Perfeito. ficar toda hora, olha, fica tranquila. Não, e isso é um fato, porque maquiagem também não tem... Você criou o seu passo a passo, mas mas não- existem milhões de maneiras de fazer Sim. maquiagem. Eu ficava, às vezes, aparecer pra mim uns vídeos na internet que a pessoa cagava a cara inteira. Falei, Jesus amado, o que vai sair daí? Aí ela começava, especial. Daqui a pouco a pessoa tava parecendo o Jack Nicholson. Eu falei, caraca, que bagulho irado isso. E tá tudo certo, né? Porque a arte não tem errado. Exato. Não tem Não isso tem aqui é caminho, certo. tem lógica, não. é realmente isso, né? Tem o que funciona pra você, né? No Faz caminho sentido. artístico, né? E É isso irado, é muito maneiro. engraçado porque, cara, a vida da gente é assim mesmo, né, cara? O processo, ele não é bonito. O processo de empreender não é bonito. O processo da BWS fácil, do fácil. início, a gente mudou muita coisa até Nossa. chegar onde a gente chegou hoje. A chegar na estrutura que a gente tem, no manual que a gente tem hoje, porque realmente é um manual. Vê o livro aí, que é o manual, por favor. Esse manual, até a gente chegar em Desperte o Seu Potencial em 90 dias, foi muita luta para escrever isso aqui. Foi feio escrever isso aqui. E já está na segunda versão. A versão Pocket, a versão menor, que você leva para tudo quanto é lugar, dentro da sua bolsa. Imagina você criar um hábito em 90 dias. É onde é neurologicamente impossível você não criar um hábito. Com exercícios todo dia, que a gente prende no loop mental positivo para criar novas sinapses. Então, assim, isso é maneiro demais. Só que isso é maneiro agora de falar. Porque está estruturado, porque está validado, porque está testado, porque está na segunda versão. Só que até a gente chegar aqui, foi uma guerra interna muito grande, né? E do processo todo da BWS, do surgimento da BWS, surgiu numa situação que alguém pediu um negócio para a empresa dele. Foi e uma aí eu necessidade, falei, né, pô, na verdade. Tem, cara, a gente tenho, claro que eu tenho isso. Você quer? Eu falei, caraca, pra onde é que eu vou? Você quer? Eu falei, Augusto, que esse pá, vambora? Você quer, parará? E aí começamos a desenvolver. Então, ficamos no escritório até tarde desenvolvendo, né? A Luiz estava, No a Marta escritório, estava no trampando escritório. nesse dia. Ah, não, era escritório mesmo. Foi lá no escritório, desenvolvendo, escrevendo o que a gente ia fazer, até elaborar a primeira proposta comercial, que foi uma bosta, tava horrorosa. Não, e o Bird ainda entrava no meio, lembra dessa porra? Tinha um negócio de exercício físico, aplicativo. Assim, era Que muito loucura. doido, porque o Querendo processo, tirar em tudo quanto é lado, o né? caminho Aquilo que você tinha tava falado. feio demais. O caminho tava esburacado demais. O caminho tava sem corretivo antes do abraço. Que isso! Olha ele! Aprendeu. A sua didática é muito boa. Eita, meu irmão. Quer aprender mais de maquiagem? Beleza, eu só alcance. Eu aprendi, mano. Você consegue também. Mas Achei que você fosse falar que você tava dando curso também. eu estou no curso. Não, ele fala, se eu der um beijo nele e manchar, ele fala, amor, é a selagem, Não tá né? selado, não. É, Que ele isso, ele parceiro. tá ligado. Respeito, eu assisti o curso inteiro. Na verdade, a gente tá ligado, né, Luiz? A gente tá falando ali desse processo do livro e tal, e a gente tá sempre junto, né? Acho que funciona melhor, acho que se isso for assim. É o A somar, entrega né? é mútua, né? De todo mundo. Isso aí, assim, sempre tem que somar, porque quando teve essa ideia de botar essa ferramenta, inteligência emocional, para a maquiagem, Ah, a durante gente o não processo de falou isso. maquiagem, dentro do curso dela, foi fenomenal. Isso Ela Incrível. aí, foi ideia de Incrível. Ludmilla, então. Foi ela que Porque, falou. cara, foi sensacional isso. É tão óbvio isso, né? Imagina, qual é o curso de maquiagem que tem ferramenta de inteligência emocional
para a maquiagem, durante o processo de maquiagem, O para curso levar que ainda mais ela autoestima. tava fazendo, ela viu uma psicóloga que era a primeira aula. Era só, tipo, a abertura não era? A abertura do curso era a psicóloga falando as dificuldades do empreendedorismo, o que você precisa se preocupar, qual que é na cabeça da pessoa que você vai... Né? Eu não lembro exatamente, mas Não era... era bem voltado para empreendedorismo mesmo, não. Era mais pro ser, né? Aí, Porque pô, às vezes irado. o conflito é da gente, não é do outro, Aham. não é do curso, não é do... Então, era mais para alinhar, para o curso fazer sentido, Uhum. né? Então, assim, olha, você vai entrar aqui, mas você precisa ver como é que tá a sua casa. Como é que tá a sua casa? Aí. Né? E como que a gente não tem essa percepção, às vezes, se a gente não tá em conjunto, né? Então, assim, a gente aqui é amigo. Exato. Então, Exato. a gente tá sempre trocando essas ideias de trabalho e o quanto que você tá com pessoas em volta que querem te ajudar, que querem agregar, de fato faz muita diferença. Porque isso faz diferença no meu presencial. Então, quando eu tô ali presencialmente dando curso, e acontece um tipo de situação que eu vejo que não é a técnica. Às vezes não é a técnica. Às vezes a pessoa tá repetindo ali 5 vezes que, eu não consigo. Eu vou tentar. Eu não sei. Eu não consigo. Então, e aí, quando eu uso uma ferramenta que vocês me ensinaram e a pessoa consegue fazer, porque ela trocou a fala dela, por que não colocar isso dentro do curso, né? Maneiro. Porque às vezes aquela pessoa que tá ali em casa não tá conseguindo fazer aquele delineado, aquela sombra em questão, porque tá repetindo que não consegue. Né? Nem porque... Tá falando, não vou conseguir, não vou conseguir, Então, não vou conseguir. obrigada, Lud. Essa ideia foi genial, porque hoje tem no Realmente curso foi. de automaquiagem Muito uma maneiro. aula de ferramenta de inteligência emocional direcionada para maquiagem. Então, às vezes, uma coisinha que você troca ali no modo com que você fala, no modo com que você se sugestiona no que você está fazendo, muda a sua aplicação, né? Então, Mas o diferencial é exatamente o momento ao qual você se sugestiona, porque não adianta se sugestionar se você não tiver no momento propício, onde seu fotocrítico vai estar baixo, seu sistema SARA vai estar baixo, para a sugestão entrar no seu subconsciente e virar realidade. E o momento ao qual está fazendo a maquiagem, na hora que você pega o time certo e tem lá no bônus do seu curso, beleza, do seu alcance, faz total diferença. Porque, cara, não é só mais uma maquiagem, mas eu estou me expressando com maravilhosa ou maravilhoso, que a gente estiver fazendo o curso, se sente, ou entende? Porque é sobre ser, depois é sobre sentir, depois é como você se emociona com aquilo que você sente. Isso faz total diferença na sua vida, né? E é isso, né? Ter pessoas que agreguem né? valor àquilo que você faz, isso não tem Pô, preço. isso é bom demais, cara. Cara, Falar, isso eu acho tem que preço. isso muda o jogo mesmo, cara. Completamente. Que a cara. gente fala por nós, assim, cara. É muito bom ter a visão de vocês e das pessoas que estão em volta da gente, cara. Porque eu sempre vou falar do Camilo e do Bruno, cara. Porque não tem como não citar eles aqui, velho. Porque são pessoas que já estão na vivência há muito tempo, com resultados expressivos, físicos, né? Não só filantrópico ou qualquer outra coisa assim, mas físico mesmo, aquela coisa que realmente tá ali, ó, concretizado, funcionando, entendeu? E tem o prazer de ajudar a gente, né? E acho que isso também vai despertando na gente esse prazer de estar fazendo isso pelas pessoas também que estão perto da gente, né? Isso é importante a gente ir desenvolvendo cada vez mais. Caramba, cara. A gente falou muito sobre home decor e sobre coisa, mas eu não sei o que você faz até agora. Você ainda não me explicou o que é. É vendo. Gente, basicamente é trabalho com resina. Explica pra gente. Não. Que resina? Tipo, não é mármore, não é pedra. Pode ser também, mas ainda algo que eu tô pensando lá na frente. Mas aí já vou misturar as coisas. Inicialmente, vou permanecer na resina mesmo, porque é onde eu consigo personalizar mais o meu trabalho, né? O objetivo é esse, para que seja autêntico. Mas o que é resina? Que tipo de material que faz? O que é esse home decor? Você faz o quê? O que é? Você faz um lustre? O que é que você faz? Eu faço o que vier, mas o objetivo final mesmo é que faça sentido. Por exemplo, eu vou receber um pessoal na minha casa e eu quero fazer uma mesa posta, mas eu não tenho condições com o que eu tenho em casa fazer uma mesa bonita,
né? O que você tem para que eu possa trazer para minha casa? Pode ser uma tábua de frios que eu possa desenvolver para você, pode ser um suplá, pode ser um porta-guardanapo, e é isso. Caraca, tudo maneiro isso Eu aí. tenho Quanto tempo demora pra sair uma peça, mais ou menos? O tempo eu vou falar o processo de construção da peça vai desde a primeira reunião com o cliente para ele. Às vezes nem tem reunião, às vezes a pessoa só vê o trabalho e fala, não, é isso que eu quero, é isso. Quero igual a esse aqui. Quero esse. Às vezes eu não quero que seja igual. Posso fazer na mesma cor, mas não igual. Porque senão não faz sentido ser personalizado. Né? Eu contrato alguém para fazer para mim e vendo aí, numa escala fordista, 200, 300 peças iguais. Né? Mas não é o objetivo. Você tem um catálogo? Ou, tipo, pegar uma peça, olha, vou pesquisar no Pinterest e vou te mandar e eu quero isso. Ou você tem um catálogo para eu escolher existe dentro um do seu catálogo dentro do que eu tenho hoje. Né? Mas eu tô aberta a desafios. Eu gosto de me desafiar. Né? Mas existe um catálogo inicial. E o tempo? Ela perguntou do tempo. O tempo de produção da peça. Eu consigo produzir uma peça em 2 dias. Ela está pronta, mas ela ainda não está pronta para uso. Né? Então, pelo menos 20 dias. Por quê? Porque a resina, ela, no processo em que está curando a resina, ela solta gases, então é tóxico. Eu não posso entregar isso para alguém, né? Ainda mais que vai comida, que vai coisa, não faz sentido. Então eu preciso desse tempo de 20 dias. É uma cura, né? Para ela curar e estar pronta para uso. Mas é isso, 20 dias. Eu perguntei já pensando na minha programação mesmo, que a gente não tem uma em casa, né? Se for para programar jantar, uns 20 dias. E qualquer tamanho de peça vai demorar o mesmo tempo para curar? O mesmo tempo. Entendi. Mas aí só vai mudar o tempo de produção da peça. O que muda mesmo, o que interfere é o dia, temperatura. Se estiver chovendo, ele demora mais. Se tiver quente, ele é mais rápido. Nesses dias, então, tá indo rápido pra caramba. Né? Tá um calor. Imagina no Mato Grosso, 2 dias tá uma peça, tem mais gás nenhum. Então, 5 minutos depois já tava curado. Né? Aí é bravo. Cara, é incrível, porque realmente o tempo é o que todo mundo pergunta, né, cara? Sobre quanto tempo realmente demora uma peça, porque, de novo, nós queremos ser muito imediatista, quer ter a peça logo no momento, a pronta entrega e tudo mais. Mas o quão importante é esse processo de cura e de tempo, né? Porque não só por conta de ser possivelmente tóxico ali por conta dos gases e tudo mais, mas de chegar no momento que você realmente precisa, né? No momento que a pessoa realmente ali está precisando daquela peça e tudo mais. E aí tem todo um preparo. E por isso que é importante as pessoas saberem que existe o seu trabalho personalizado, que existe esse seu trabalho que ele vai além da peça em si, tem todo um contexto de uma história por trás, porque aí essa demanda dela ela vem antes, entende? Ela vai vir assim, cara, eu vou precisar, já sei que demora 20 dias, eu vou receber uma galera, igual a gente, eu recebi uma galera lá em casa. Cara, então vou pedir logo, porque vai chegar um negócio diferente e eu vou marcar uma presença. É isso. Entendeu? Inclusive o meu, eu quero assinar LD ali, Ludmila. Sim, pode ficar tranquilo. É legal porque, por exemplo, lá na nossa casa precisa ser assim, né? Por conta das cores. Então, o ideal é personalizado mesmo pra ficar direitinho. Né? Mas peraí, aquele verde da cozinha lá. Por isso mesmo. Caraca, eu ia falar, juro que eu ia falar. Eu ia falar, vocês vão fazer verde? Não, com certeza. Aquele verde da cozinha tem que ficar, vai ficar maneiro ali. Eu me amarro naquele verde. Vai ser tudo É uma cor de Que é mão, muito fica me mais- amarro. Admira a Aurora, muito mais pai. especial do que entrar na loja agora e comprar, né? Então Não, vale a não faço pena mais. esse. Não, Vale a pena esse. Eu abri minha mente desse lance de não entrar em loja mais, quando faz coisas assim, com o Niemeyer. Mas desde o Niemeyer eu falo, meu irmão, não entro mais em loja. É isso, velho. Não vai. É muito bom Tá personalizar, doido, né? é muito, claro. Individualizado mesmo, Você assim. se prepara financeiramente para isso. Não é uma coisa que você compra, né, toda hora, mas né, lá com o Niemeyer principalmente. Mas não que é caro, mas é que vale muito o investimento, sabe? Vale muito o tempo de cuidado, né? E você acompanhar o processo. Pô, é outra Né? coisa. Agora olha que maneiro, a gente tá na casa de todo mundo agora.
É o manual da BWS na casa de todo mundo, é o pincel, daqui a pouco vai ser o material da luz. Olha que maneiro. Estamos na casa de geral, ó. Suplar, ó, já vou falar o que eu preciso aqui, ó. Anota, mas anota. Suplar, claro que eu vou falar que quem vai complementar é quem manda. É a dona da casa, Eu não né? entendo nada. É a dona da casa. É o suplar, é porta-guardanapo, é aquele porta-papel toalha também pra ficar exposto maneiro, que a gente não tem que ficar... Fica embutido assim na armário, cozinha, né? então não dá pra botar na mesa, saca? Eu não sei nem se bota na mesa, mas eu gostaria. Não sei se isso tá no etiqueta ou não tá. Eu também mas, não sei. A etiqueta vai fazer sentido. Pô, uma jarra maneira que a gente não tem. Aí eu já O tô... que é mais, amor? O que ficaria mais a na mesa Ludmilla pode. falar, eu sigo. Que eu como dona de casa, sou uma ótima maquiadora. Para de humildade. Eu fiquei humildade. sabendo, agora, é bom, a gente conversou bastante de empreendedorismo, mas o bom é que a gente é amigo, a gente... Fiquei sabendo, que medo. fiquei sabendo que o Daniel tá num processo culinário. Me conta isso, Mari. Culinária? Que ele tá querendo melhorar a culinária dele. Ele tá me Ele contando tá- isso todo Não dia. acredito. Me conta sobre isso. querendo Ou isso é evoluir. novidade pra Não, lá você em casa a também? gente tem um anjo. A gente tem um anjo chamado Ana. A Ana me dá uma moral mesmo. Quer dizer, nos dá uma moral. É, mas ele tá... A ele é Ana não esforçado. tá disponível pra ninguém, já falou. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que ele me disse que está querendo desenvolver a culinária. Ele tá desenvolvendo, ele faz uns negocinhos que ele não fazia, assim. Devagarinho, tô começando sem assustar, entendeu? Sem assustar o menino. Porque eu, relacionado a cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Eu não gostava de cozinhar, então nunca foi interessante. Quando eu morava sozinho, nunca foi interessante. Só que ao tempo, desde que eu tô nesse processo de dieta aí e tudo mais, desse desafio com a Cris lá e coisa e tal, falei, cara, mas aí eu vou ficar na dieta, ou seja, eu tenho que comer, tenho que fazer dieta, tenho que comer diferente. A minha dieta é diferente do que ela come, porque são pessoas diferentes. Aí eu falei, pô, vou ficar enchendo o saco dela toda hora pra ela, pô, minha dieta, isso aqui. Não, eu vou fazer. Só que aí eu invento um negócio lá. E Agora a Oroba brava. O melhor é ele aprendendo. Assim como eu sou nesse lado artístico, né? Eu sou na cozinha também. Eu até faço direitinho, mas eu vou fazendo assim, vou botando um pouquinho de não sei o que, um pouquinho de não sei o que lá. Pô, isso me quebra, cara. Ela E também aí, faz assim. Ele pede pra eu ensinar, ele fala, quanto disso? Eu falo, um tanto que baste. O que você acha? Porra, eu vou ter Aliás, que você baixar me me quebrou, pô. Quando o olho aí vai mexer com engenheiro, a gente se Pô, cara, O olhômetro. quando olhou, mas tu Sente a energia e vê se vai. vai no olhômetro. Ô Chico, me ajuda. Pô, isso me quebra, mano. Que ela fala assim, não, bota um pouquinho de tempero. O que eu fiz? Eu Não, fiz mas foi uma eu- carne que faltou. Ah, eu vou nem Eu vou bem no olhômetro, Faltou Mas eu não aprendi no gosto não, aprendi na necessidade mesmo. Eu aprendi a fazer comida, eu tinha 14 anos, morava lá em Campos. Ou comia ou passava fome, né? Porque eu morei um tempo em pensão, lá naquela pensão da Dona Sônia, que morei com o Dino, que era na frente ali do Cefete. E teve um tempo que eu morei junto com um parceiro meu, velho, só eu e ele naquelas torres gêmeas lá. Aí ali, brother, não teve jeito. Aí ele foi me ensinando a fazer as coisas, porque ele já morava sozinho mais tempo. Aí eu fui pegando os conhecimentos da minha mãe, misturando com os dele e tal, eu fui aprendendo a fazer, mas não gostava não, entendeu? Mas aí quando eu fui morar no Mato Grosso, aí não teve jeito. Aí eu tomei gosto por fazer churrasco. Aí o fazer o churrasco foi me dando vontade de fazer outras coisas, entendeu? Eu gostava de preparar carne, temperar o frango um dia antes. Comecei a fazer isso, de lá eu tinha uns 17, 18 anos nisso. Só que me pedia pra fazer arroz, fazia nada, era só carne. Aí depois foi me dando outras vontades de fazer assim. Hoje eu faço o que tiver que fazer, eu faço. Ah, não. Só não sou muito bom com doce, né? Com doce você ainda não acertou. Ah. Não. É mais difícil mesmo, não é fácil. É. mexer com Eu doce. também Churrasco- não me prosto a fazer o doce, Sim, entendeu? sim. Não tem esse- churrasco eu sempre gostei de fazer, mas nunca desenvolveu nada barra não. Parou aí mesmo. Parou ali, né? Parou, não teve Agora nada tá de... no ponto Gororoba. Não, tá... Mas a Gororoba é o início de Tá, tudo. tá indo. É uma parada que eu sou bom em fazer sanduíche. Sanduíche e drink. Eu regaço. Só que aí eu faço isso aí no nome também. Eu boto um negócio diferente. Ah, boto olha aí, uns ó. queijos, Olha a coisa e tal, hipocrisia não sei aí, o ó. quê. Ah. Ou seja, quando eu chegar nesse nível de olhômetro, aí eu já entendi que eu tô regaçando na cozinha, entendeu? Cara, eu fazia, pra você ter noção, o meu prato era... aprendi a fazer o arroz. Ó, que coisa, com 14 anos. Aí eu aprendi, com 15 na verdade. Eu aprendi a fazer o arroz, aí eu já tinha aprendido a fazer o feijão.
E eu já sabia fazer carne, isso aí a gente aprende desde criança. Pelo menos eu aprendi. A gente quem? Eu aprendi porque eu ficava... Respeita a minha história Eu do ficava iFood. sozinho em casa sozinho assim, 6 horas da manhã até 11 horas da noite, que minha mãe trabalhava os 3 horários. Então, ou eu aprendia, ou também passava fome. Mas não sei se isso também foi porque demorei a ter gosto pra fazer comida. Acho que foi por conta de necessidade também, quando era criança, ficar fazendo coisa. E aí, cara, eu ficava com preguiça de fazer carne, eu abria a lata de... Olha que beleza, ó, pra quem tá ouvindo essa dica aí, ó. Chega da balada, arrozinho na geladeira. Meu Deus. Era atum enlatado, batata palha, farofa e nhoque pronta e o arrozão ali, ó. Gororoba. Aquela massa que se não tiver uma água, sem topa. Tem que ter uma... Aprendi assim. Misericórdia. Hoje eu faço risoto. Não, mas Mariana, quando a gente começou, ela... não sei o que, eu não acostumada a cozinhar e coisa e tal. Pô, a primeira coisa que ela fez, regaçou. Eu, não, tá jogando um jogo Tá aqui, né? errado, tá errado. Tem alguma coisa errada que não tá certa. Mas a entendeu? sua mãe sempre cozinhou bem também. Mamãe cozinha, mas... Ela não tem gosto, É, né? Mas é. ela sempre cozinhou bem. Não, hoje Nunca ainda- comi hoje mal na ainda casa tá de com- Tia Ana Paula. Quando ela faz o rango é diferente. Eu provo dela e prova de uma outra pessoa. Fala, rapaz, já tá criteriosa. É já. amor, o nome disso é amor. Já tá criteriosa. Não, é bonzão, né, Não, cara? tá tirando Comida. onda, tirando onda. Mas é aquilo que você... Mas é isso, né, cara? É o que a gente se prosta a fazer, né? Então acho que o segredo maior tá isso. Pra você fazer uma coisa bem feita, você só tem que, fazer. Ah. E 2, gostar do que você tá fazendo. Porque, inclusive, foi até uma parada que você me mandou no Instagram hoje, né? Sobre aquele outdoor em inglês lá que coisa, você... amor, que eu nem lembro. Não, O que você mandei? mandou hoje do Instagram, da parte... inglês. Sabemos. Hã? Aqui também é assim. Você viu aquilo o quê? Você mandou tanto. É uma ida no banheiro, 37 vídeos pra assistir, né, tá ligado? Não, e você não assiste e cobre. Você assistiu o quinto vídeo. Eu falei, caralho, não sabia Eu nem não que cobro tinha não, eu não cobro não. 5. Mas quem que eu te mandei? Não, mas do outdoor que falou assim, que falava assim, sobre o começar. Quando você vai fazer alguma coisa bem feita, até você chegar lá, você tem que fazer a primeira vez. E aí a primeira vez que você vai fazer vai ser uma bosta. O primeiro vídeo que você vai gravar vai ser uma bosta. O primeiro podcast que você vai gravar vai ser uma bosta. A primeira palestra que você vai fazer vai ser uma bosta. Destravou a Mas a memória. 100ª vai ser excelente. Essa 100ª só vai acontecer quando você passar por todas elas primeiro. Então, comece. Então é mais ou menos isso que fala o post. Eu achei sensacional. E é sobre isso mesmo, porque nós estamos, sei lá, passamos de 20 episódios gravados no total. E o primeiro? E a gente tá sempre se comparando, né? E a gente se compara com processos Horroroso. diferentes. Porque às vezes aquela pessoa já fez 100 vezes aquilo ali, você tá fazendo a primeira vez, tá se É. comparando com ela. Então, esse comparativo às vezes machuca mesmo. Pega, porque Cara, você quer comparar a sua jornada com a vitória do outro, né, cara? esquece. Você não compara jornada com jornada. Isso Até é porque ali na internet é uma janela onde você mostra o que deu certo, né? É. O bastidor daquela Exato. situação ali, só quem vive sabe, É. né? O que te levou a fazer aquilo ali, só quem vive sabe. Então, eu acho que isso funciona em todos os trabalhos, né? Até porque quando eu falo, eu sou maquiadora, aí a pessoa já logo imagina o que maneiro, ela tá no casamento, nas festas, né? Ela tá no glamour, na parte... Mano, pra eu estar ali num sábado, às vezes eu deixei de ir num aniversário de uma grande amiga minha pra estar ali. Então, Porque os seus trabalhos os nossos finais de semana são na segunda-feira. exato, inclusive. minha rotina flui de forma diferente, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não mostra, que também às vezes nem precisa, não é nem o caso de mostrar. Mas é entender que todo o processo tem ali o bônus e o ônus, né? Mas depende se você está disposto a pagar aquele ônus ali. Eu vi exatamente... O nosso primeiro podcast foi eu e o Daniel, lembra disso? Sentar de frente pro outro, que a gente ia fazer ao vivo. A internet do lugar era horrível. Eu lembro que eu ficava lá ajudando, tentando ajudar. Cara, E aí ele teve que colocar o 4G 4G dele. no Ficava inútil. Olhando ao vivo do céu. O 4G dele, porque o Wi-Fi do lugar não funcionava. Salve, salve, Macaé Podcast, que a estrutura daqui é sensacional. A Tá gente não pensando tem em fazer podcast? Vem nada pro Macaé pra Podcast, reclamar que a daqui. estrutura é loucura. E aí a gente tava lá nesse negócio, gastou a internet dele inteira. Aí as pessoas que estavam assistindo ao vivo falando que o vídeo tava travando. E aí, cara, sei que só deu ruim. E a gente não acertou ao vivo lá nenhuma vez mais. A gente teve que gravar
E ainda no gravado dava problema, porque a gente chegava lá, tinha o microfone estragado, chegava e tava um negócio acontecendo, a gente fazia acontecer e dava certo. Dava E a gente certo. entra até Nossa. no assunto agora do podcast anterior de vocês, né? Da importância de em casal a gente tá Junto. fazendo parte. Porque Claro. mesmo que o meu negócio não seja o mesmo negócio do de Daniel, eu participo do dele e ele tá completamente Sem inserido dúvidas. no meu, né? E eu acho que isso, quando a gente observa empreendimentos, casais dando certo, isso funciona muito bem dessa forma, né? Uhum. Então, esses perrengues, essas paradas que a gente passa, ou eu na live, ou vocês no outro podcast, a gente tava ali por trás da câmera, o Daniel tava ali por trás da minha live, então é um suporte que eu acho que é fundamental. Uhum. Inclusive, que a gente ia tentar mostrar uma foto aqui, mas tem que ficar passando os patrocinadores, mas no dia do lançamento do curso, o que aconteceu no dia do lançamento, no dia que foi lançar o curso? É engraçado porque eu recebi muito disso das pessoas falando, nossa, que legal, que bom que você tá conseguindo, e tá fluindo tudo bem, que maneiro que você conseguiu. E por trás tem todo um entorno, né? Tem toda uma dificuldade, eu acho que pra todo mundo é difícil, não é fácil. E não é só difícil botar a cara ali, o processo é difícil. Então, foram as minhas primeiras lives, né? Então já só por isso já era um nervosismo. Eu quebrei muitas barreiras em mim pra estar botando o rosto ali, então isso valeu muito pra mim. Hoje eu sou uma nova pessoa depois do curso, depois dessa exposição de live. E nesse processo nem tudo dá certo, nem tudo você consegue resolver, né? E em alguns momentos eu tive que entender que eu vou até onde eu consigo ir. E aí dali em diante eu preciso entregar. E aí é interessante que você esteja alinhado até com a sua fé, com o que você acredita, com o seu espiritual, com o seu emocional, porque isso fez com que o meu curso saísse, eu não posso falar diferente disso. Então, até o último dia de live, eu não tinha um curso na plataforma ainda. E eu não sabia o que eu ia vender. Então, assim, isso eu não falei até agora, né? Então, Empresário é assim, pô. Tô falando aqui. E eu tive um problema técnico com a Hotmart. E isso era complicado, porque como é que eu ia falar? Eu tive um problema técnico com a Hotmart. As pessoas iam entender o quê, né? Tipo, é do curso, é um problema no curso. E não era um problema específico numa parte de design. E aí o curso eu recebi uma mensagem da Hotmart falando que não estava na plataforma. E eles dão 3 dias úteis para entrar na plataforma. Então eu tinha 3 dias úteis para fazer aquilo. Só que eu não tinha 3 dias úteis, porque eu já estava no 2º dia de live. Então eu só tinha mais um dia de live. E até o último dia eu não tinha o curso na plataforma. E 3 dias úteis não ia dar o tempo. E aí o que eu ia fazer? Eu ia ficar fazendo live a vida inteira, sabe? E já era difícil pra mim. E como é que eu ia sustentar aquelas pessoas ali? Pra quem não sabe como é que funciona uma dinâmica de lançamento, você reúne as pessoas para um evento, que eram as lives, e a partir daquilo ali você cria consciência nelas do que você tá vendendo, para que você possa vender. Então, se eu perco esse time, eu perco a galera que tá ali comigo, porque passa a ser cansativo, né? Então, eu ia perder todo aquele tempo. E aí, a única ideia que a gente conseguiu ter foi, vou prorrogar mais um dia. Então, eu avisei as pessoas, olha, não tive um problema técnico, eu vou passar a live para amanhã. Foi por isso que eu adiei a live, porque quem não sabia. Eu não tinha contado. E eu entrei em oração. E aí, eu não tinha como resolver. Eu entendi que até certo ponto eu consigo ir com o meu trabalho braçal, até dali em diante não depende mais de mim. Então, todo o meu processo foi embasado também no meu lado espiritual, entregando a Deus para que aquilo pudesse atingir as pessoas de uma forma positiva. Então, eu fiz o que tinha que ser feito, eu entreguei para Ele e fiz um propósito de jejum e oração de 1 em 1 hora. E por incrível que pareça, até pouco tempo antes da live, eu não tinha curso, eu não sabia o que eu ia falar. E faltando, acho que 3 horas, mais ou menos, para começar a live, eu recebi uma mensagem. Eu printei essa mensagem, porque eu senti que eu tinha que dar esse testemunho, que eu tinha que falar isso. E aí, faltando mais ou menos 3 horas para começar a live, eu recebi uma mensagem no Hotmart falando que seu curso está aprovado, está na plataforma. E aí, eu consegui fazer. Você vai botar essa mensagem lá no Instagram pra galera que tá assistindo lá ver? Com certeza. Com certeza. Bota lá no com story certeza. e a gente leva a galera pra lá. Com certeza, galera. Tem que saber disso. Eu coloquei como propósito que eu ia printar esse tipo de coisa. Eu chorei muito antes de cada live. Eu tinha todo um processo ali pra fazer o meu emocional estar inteiramente ali. E eu, inclusive, printei esse tipo de coisa. Até porque eu acho que é interessante que as pessoas vejam que a gente é assim, sabe? É assim com todo mundo. Às vezes, mesmo que a pessoa já esteja a 100ª vez que ela tá fazendo aquilo,
é um processo que você vai trabalhando ali com você para aquilo funcionar. É difícil para todo mundo, não só para mim, né? E a gente mostra só a parada bonitinha, né? A gente mostra só o que deu certo. Então, talvez não, eu tenho certeza que isso pode chegar em alguém que também está com um processo para começar e que também esteja tendo dificuldade, de uma forma que isso agregue. Então, por que não falar, né? Uhum. E aí eu printei pra mostrar que é assim. Esse é muito Maneiro. incrível, porque, cara, ia mudar completamente a live. E parabéns por isso, porque você teve coragem de admitir a fraqueza. Porque as pessoas acham que hoje você não tem que demonstrar fraqueza. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que se você demonstra fraqueza, você só está mostrando que você é humano. Entendeu? E se você quiser só viver de vitória, de coisa positiva, isso vai ser uma mentira. Você vai estar passando para as pessoas uma coisa que você não é. Entendeu? Então, quando você mostra esse lado e você está abertamente falando isso aqui agora, cara, eu acho que isso para mim é sucesso. Entendeu? Dentro dos sucessos, existem grandes sucessos, existem sucessos que a gente tem todos os dias. Isso é uma parte dele. Porque demonstrar fraqueza não é que você é incapaz de fazer algo, ou que você é uma pessoa pior do que as outras. Na verdade, você só está mostrando que você é um ser humano. Tá ligado? E as pessoas têm uma aversão ao fracasso. Claro que não. Eu acho que você tem que aprender a lidar com isso. Porque quando você não consegue algo, por que você não conseguiu? Você vai tirar algum aprendizado daquilo ali. Exatamente. Tá Viver ótimo. o processo, né? Viver o processo, não só ficar preso naquilo ali, é viver. E Viver é o muito processo. difícil você saber o time de aqui eu não tenho mais o que fazer, sabe? Isso aqui não depende mais de mim. Então, independente da crença de quem estiver fazendo, acho que todo mundo tem uma crença, né? A saber o momento que até aqui eu vou entregar, sabe? Isso aqui Aham. não. E eu acho que isso faz toda a diferença com os conceitos que a gente tem na vida, né? Porque, por exemplo, você falou do fracasso. Cara, o que é o fracasso? Então, baseado naquilo que você tem de conceito, é o resultado que você vai ter. Então, assim, se você tem fracasso, pra mim, cara, a minha visão, o que é o fracasso? Fracasso é quando você desiste. Isso é fracasso. Uhum. Então, você desistiu de alguma coisa que você se propõe, você se propõe a fazer, você fracassou, você desistiu. Mas se você tá leve com essa decisão, também tá tudo bem. Mas o fato é muito quando relativo, você, né? Porque é isso. Não é sobre não estar bem, mas é sobre o que é. Então, se eu tô no meu processo e não deu certo, só tem duas coisas. Ou você acerta ou você aprende. Não tem uma outra opção. Exato. Então, quando a gente fez o primeiro podcast, a gente decidiu que eu quero fazer um podcast, queremos fazer um podcast, o podcast vai ser importante pra gente, parará. O primeiro foi uma bosta. Deu várias coisas erradas. O segundo também. O terceiro também. O quarto também. O quinto também. O sexto também. Sempre deu algum tipo de problema que a gente contornou. Fracassamos no primeiro? Nem a pau. Fracassamos no segundo? Nem a pau. Porque a gente está aqui fazendo podcast. Se a gente tivesse parado de fazer podcast, aí sim, a gente tinha fracassado numa ideia, no ideal nosso. E a rede de apoio entra muito nessas horas, porque a Ludmilla, por exemplo, me manda, sem saber de nada disso, me mandou uma mensagem que me ajudou muito nesse momento a entender ali que, epa, eu fiz tudo que eu pude. Então agora, não só a Ludmilla, eu tive outras pessoas que, sem saber de nada, de alguma forma, me mandaram uma mensagem ali naquela situação que me ajudou a lidar com aquilo. Então acho que você ter pessoas ali que somem, né, com o seu propósito. Isso faz total diferença mesmo, né, cara? Você ter pessoas que vão somar. A gente aqui soma muito um com o outro, com o que a gente faz, nossos negócios diferentes, mas a gente agrega da maneira que a gente pode, da forma que a gente pode, conhecimento, lugar, espaço, não importa. O importante é isso, é agregar, né? E manter esse tipo de pessoas do lado, né? E essa é o que eu fico sempre batendo muito nessa tecla, cara, que quem tá aí do outro lado, ou escutando pelo Spotify, ou assistindo pelo YouTube, entenda que o seu sucesso, ele vem pelo seu esforço, pelo seu propósito e pelas pessoas que te rodeiam também, porque é sobre isso, né? Porque vai ter momentos que a gente vai estar triste, que a gente vai estar muito chateado, que a gente vai querer desistir do nosso propósito, que a gente vai estar no nosso propósito, mas perdido ainda, se o caminho é esse ou se o caminho não é. E aí as pessoas que são o seu suporte, pessoas que te rodeiam,
vão fazer total diferença para se você fracassa ou se você continua, ou se você faz até dar certo. E isso faz total diferença, porque não importa se você mudar o seu caminho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa se você for para uma estrada esburacada, com grama, asfaltada. O importante é que você tá na estrada. O importante é que você tá na estrada. Fracasso é você decidir sentar ali e fazer mais nada a respeito. E toma cuidado com o que você fala também pro outro, né? Porque entendendo que a pessoa que tá ali, que tá se expondo, ela tá vencendo as barreiras dela. Então, assim, cuidado com o que você vai jogar de frustração sua em cima daquilo, né? Porque isso chega, a gente lê, a gente vê. Então, entender que a pessoa que está botando o rosto ali, fazendo um story, fazendo um vídeo, se você não pode contribuir com uma coisa positiva, e a coisa positiva pode ser sim uma crítica construtiva, né? Então, quando você dá uma crítica construtiva, você fala o que você sentiu que não é legal, mas você também sugere uma solução para aquilo. Então, se você tá ali só pra metralhar ou pra falar algo ruim, cuidado com o que sai da sua boca. Porque aquela pessoa que tá ali, ela tá vencendo questões individuais, né? Melhor ficar quieto, né? Não tem nada pra somar, filho. Fica quieto, porque isso volta, mano. Volta. O mundo é redondinho. As pessoas não sabem o poder do verbo, né? Mas antes do mundo existir, precisou do verbo. Então, é isso. Exato, cara. Eu acho que a gente... Assim, a gente pode ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira, desculpa, você que está assistindo aí às 6h30, segunda-feira. Mas, pra gente não ser tão... continuar aqui pra sempre, porque a gente vai sair daqui, pilha de a gente vai subir pro escritório e vai continuar mais 1 hora conversando lá. Isso é óbvio que vai acontecer. Isso é óbvio que vai acontecer, entendeu? Mas eu queria que, nesse momento... final de insight, eu acho que a galera que está aqui assistindo pegou muito insight de vocês, da história de vocês, e até uma motivação mesmo, e possivelmente virada de chave em vida de quem está assistindo. Eu tenho certeza disso. Mas eu gostaria muito que vocês, com uma frase, o que vocês passariam de ideia para essa pessoa que está assistindo, para essa pessoa que ela tá ou ele está querendo começar a empreender, essa pessoa que talvez também tenha esse medo de julgamento, essa pessoa que está perdida talvez no propósito, sabe? Qual seria a direção que vocês dariam para esse tipo de pessoa? Essa aqui é a câmerazinha de vocês. Pode fazer olhando, mas o fato é, qual é a mensagem que vocês passam para aqueles que estão ali assistindo? Quer que eu comece? Eu acho que assim, o que você faz pode ter muita gente fazendo, né? Mas a forma com que você faz, só você que faz. Então, não bloqueie a sua forma de transmitir. E se você estiver começando, busque aquilo que faz sentido para você, para que seu trabalho seja mais confortável. Então, eu buscava, no começo, abranger muitas coisas, muitos jeitos de fazer aquilo, porque a minha cabeça entendia que eu tinha que fazer para todo mundo. E hoje eu penso diferente, eu tenho que fazer aquilo que faz sentido ali para mim, aquilo que o meu coração fica tranquilo em ver. E aí vem quem se identifica com a forma com que eu expresso aquilo. E aí o meu trabalho fica mais confortável, porque eu consigo fazer e tá feliz com o que eu tô enxergando, fazendo, porque eu não saí... E vai ter pra todo mundo, porque vai ter também pessoas que não se identificam com aquilo e tá tudo bem. Não é pra ser minha, vai ser de outra pessoa. Acho que é isso, entender a forma com que você precisa fazer, porque ela é só sua, e transmitir aquilo daquela forma. Excelente, cara. Excelente. Diante disso, não tem muito o que falar, mas basicamente... Entenda que o sucesso não é onde você chega. É o que você aprende no caminho, né? É impossível você chegar em um ponto, mesmo que você ache que você fracassou, e falar assim, não aprendi nada com isso aqui. É impossível. Então, é isso. Sucesso é o caminho, quer dizer, me perdi. A jornada, né? É a jornada. Tá certíssimo, certíssimo. E é isso, seja verdadeiro com você, sobretudo, se conheça. É isso. Cara, é excelente. Eu acho que
A melhor coisa pra gente encerrar direto é só dar uma boa noite, porque depois disso aí foi. Boa noite nada, que agora tem um momento resumão. Momento resumão, que aqui, ó, a gente aqui é gente boa, né? E a gente anota pra você, mas só pra quem fica até o final. Pra quem fica até o final, né, a gente faz essa bondade. Que bondade é essa? Isso é uma novidade que a gente tá trazendo pro podcast, que a gente fez no podcast anterior. E durante o processo a gente vai anotando... Esse bloquinho aí. Ah, dá licença, BWS em tudo! A gente vai anotando vários pontos importantes que vocês trazem para agregar na vida das pessoas. Porque às vezes é um pontinho desse aqui evidenciado na cabeça de quem está ouvindo, que pode ser a grande virada de chave de um negócio, ou de ela perceber que ela não serve para empreender, ou que ela precisa desse passo para aumentar o negócio ou para começar um negócio. Então, tudo isso é importante e é o que vocês estão falando desde o início, é falar. Deixar de falar é egoísmo. Claro, vamos falar coisas válidas, coisas positivas, coisas que agregam. Aqui a gente não tá para ficar falando besteira e falar coisa pejorativa, negativa nem polêmica. Então a gente traz isso para as pessoas e desprende nossa energia para que isso some na vida delas. E uma coisa que vocês falaram que lá no início, para pontuar, que eu achei isso muito importante, que é sobre deixar a criatividade fluir. Isso a gente pode se resumir em vários pontos dentro da caminhada de cada um como empreendedor. Porque deixar a criatividade fluir não necessariamente é só para o artista. Deixar a criatividade fluir é quando você está fazendo um business plan, né? Um plano de negócios, e você está com dificuldade se aquele preço que você está colocando é o preço ideal, ou se aquilo que você está apresentando sobre o seu produto ou serviço, ele é realmente o que vai funcionar. Mas se você não deixar aquela vozinha que está aqui dentro, aquela intuição, aquela inspiração chegar até fora, você vai ficar se bloqueando e você não vai ter resultado nenhum. Então é isso, deixa fluir o seu processo, porque você vai dar de cara com a porta. E isso vai te fazer aprender também, entendeu? Você vai dar murro em ponta de faca, mas isso também vai te fazer aprender. Isso é extremamente importante. Então deixa fluir o processo, que ele vai fazer parte. Segundo, individualidade, né? A individualidade, ela traz um conceito para o seu negócio. Então, quem que é a BWS hoje? Qual que é a individualidade da BWS? BWS é uma empresa que tem um manual prático para você criar novos hábitos, e que isso é neurologicamente impossível você não criar um novo hábito se você seguir isso aqui, ponto. Você conhece alguém que faz isso? Você conhece alguém que faz isso? A gente está sendo pioneiro nisso daqui, a gente já viu coisas que existem no mercado que são no caminho para a criação de novos hábitos, mas nada que tem aqui dentro. Eu vejo todo dia lá em casa. Pois é. Então, crie essa individualidade, entenda qual que é essa individualidade que você vai trazer para o seu processo, que casa muito com o que você falou agora no final sobre autenticidade. Né? Você ser autêntico naquilo que você faz, na forma como você faz e como você está se expressando, se posicionando dentro do seu trabalho. Fazer mesmo sendo difícil. Que isso daqui é uma frase que realmente fica muito boa. E como que você faz? Não vou nem pontuar, vou até fazer uma explicação sobre isso. Como que você faz mesmo sendo difícil? Quando você tem um propósito, você tem um objetivo muito claro dentro daquilo que você está construindo. Então, quando você soma, você entende e você batalha para esse propósito, automaticamente você vai fazer mesmo sendo difícil, mesmo com pouca coragem, porque às vezes a gente falta coragem, mas a gente vai, se tem aquela frase, né? Vai sem coragem mesmo, e a gente sabe que é assim que funciona, né? O que eu comecei falando aqui, que foi uma coisa que vocês pontuaram, que não fazer é egoísmo, deixar de fazer. Daniel tem uma passagem muito legal que eu vou resumir aqui rapidinho, em que ele fez um vídeo, um story, né? Foi um story lá no Instagram. E aí, falando sobre parte psicológica, emocional, e aí um amigo dele falou assim, cara, eu passei esse story para um amigo meu, e ele falou para mim que ele não se matou porque ele ouviu a sua mensagem. Então, realmente, não fazer é egoísmo, galera. Falem o que você está fazendo, falem para outras pessoas, deixem as pessoas conhecerem o seu propósito, o que você realmente faz. Isso é extremamente importante, você pode estar salvando e mudando uma vida. Estar junto com pessoas que te incentivem. Então,
isso é extremamente importante, a gente tem aquela, e a gente fala isso até no nosso treinamento também, né, que a gente é a somatória das 5 pessoas que a gente convive, né, então é realmente muito importante que você tenha pessoas que vão te transformar, vão te ajudar, vão te dar aquele pepezinho pra você pular o muro pra pegar a bola, e isso faz toda a diferença durante o processo. E também uma que vocês falaram que eu achei isso muito legal, é ter crenças, porém crenças positivas e estimulantes. Independente daquilo que você acredita, seja ela crença espiritual, seja ela religiosa, seja lá que tipo de crença for, mas que você acredite naquilo que você está buscando, que está muito relacionado ao propósito também. Seja ela, a sua crença seja ajudar pessoas, é o que me faz bem. Pronto, tá alinhado ao seu propósito? É uma crença positiva, estimulante? Vai embora. E viver o processo, né? Quando a gente aprende a viver o processo e não a travar a todo momento, e não a desistir, e não a se frustrar a cada vez que você erra. Então, quando você aprende a viver o processo e você olha a cada dia os seus pequenos sucessos, a gente vai chegar lá na frente e a gente vai entender que a gente não teve só um sucesso, a gente teve 1 milhão de sucessos durante essa caminhada, e um deles é não desistir, né? Então, realmente é um apanhado de informações valiosas que a gente tem aqui hoje, de pessoas que realmente têm uma história bonita para contar, e é isso que a gente faz aqui no Pause, né? Trazer pessoas que realmente podem agregar na vida das pessoas e que realmente acreditam que o propósito de vocês é aquilo que está guiando a vida de vocês, sabe? Então, quando a gente expressa isso, esse é o legal de estar aqui num podcast que fala sobre isso, é que a gente tem a oportunidade de atingir, seja 1, seja 10, seja 100 pessoas, tá? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, realmente pra gente é muito legal ter vocês aqui, as pessoas que a gente ama de verdade, né? 7 pessoas meses querendo trazer pro podcast. Essas pessoas que realmente dividem... Eu precisava desse preparo, Tá bom, tá certo, tudo tem seu tempo, né? E realmente são as pessoas que dividem o lar com a gente, né? São as pessoas que trocam a energia com a gente diariamente. Então isso pra mim, acredito que pro Daniel também é muito importante, é de uma felicidade muito grande ter vocês aqui, ter esse espaço, esse momento pra estar com vocês. E que a gente consiga fazer daqui a 7 meses mais um, né? Eu ia quem falar sabe, menos, né? 7 meses é sacanagem, né? Pode ser menos tempo, Porque né? quem sabe daqui a 7 meses essas mulheres já estão transformadíssimas, né? Porque eu fiquei sabendo que tem gente aí querendo bater 6 em 7. 7 em 7, Hã? pai. Isso é outro nível. Então, realmente, obrigado. Coisa. É muito legal ter vocês aí Obrigada com a gente e pelo que tenha convite. realmente Obrigada. volta isso. Isso, cara. Então, assim, é isso aí mesmo. Obrigado por vocês, pelo tempo de vocês, né? Nesse nosso maior ativo que a gente tem, o tempo. Vocês terem dedicado aí essa tarde, essa noite aí com a gente. E com certeza vamos continuar conversando. Quem acompanha, se liga nos stories, acompanha a gente. E isso é outra, né? Onde é que o pessoal te acha? E onde é que o pessoal também te acha, Luiz? Onde é que o pessoal te acha? Então, me acha no @Mariana, tem 2 underlines. Mariana, _, Matos. MATTOS, são 2 T's. Mariana, _, Matos. Show de bola. E você, Luiz, onde a galera te acha? @Ludes Aurora, LUDS Aurora, tudo junto. Show de bola. Então tá aí o contato para vocês que querem conhecer um pouco mais da história e do produto e do serviço de cada uma delas também. E só mais agradecer a cada um de vocês pela presença, por você ter ficado aqui até agora também, curtido, escutando e assistindo a gente, tá bom? Se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, compartilha para quem você acha que merece o sucesso, merece evoluir. Eu sei que você tem muita gente, tá bom? Excelente noite e até o próximo episódio. Exato, e não se esqueça, Pause. Podcast sobre autocuidado e saúde emocional todas as segundas-feiras, às 18h30. A gente espera você aqui com a gente. Então, ó, pessoal, a gente vai ter uma dinâmica diferente agora, só para vocês entenderem. No Instagram, durante a semana, a gente vai abrir caixinhas de perguntas para vocês mandarem as suas dúvidas, seus questionamentos para os convidados da próxima semana. Tá? Então, fiquem ligados lá, segue a gente lá também no @bw.solutions, que a gente vai estar fazendo isso lá também, tá? Então a gente conta com a participação de todos vocês, tirem suas dúvidas, vocês estão vendo que os convidados estão só
high level aqui. Aumentando o sarrafo, pai. E ó, tamo junto, obrigado, uma excelente Valeu. noite e vambora. Tamo junto.